de que você tem que fazer com que a pessoa se desloque de onde ela está para ela ir ver um filme. E eu acho que a arte me trouxe nesse lugar também. O teatro, o cinema me colocou nesse lugar. É possível ser cineasta, é possível viver de cinema, você olha a sua conta. E é o que fortalece um território, fortalece uma cidade, fortalece um país. Esse conhecimento não ocidental vai virar também um padrão de referência. Olá, bem-vinda a todas, todos e todos ao Mostra Que Pode, o podcast exclusivo da 15ª Mostra Curta Audiovisual de Campinas. Eu sou Gabi Pericinoto, estou aqui como representante de uma equipe imensa que trabalha e já trabalhou nessa mostra e vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de olhos grandes, nariz grande, boca grande, cabelos curtos e escuros, tô com brincos de folhas hoje, um batonzão vermelho, um piercing no nariz, tô com uma blusa laranja, uma jaqueta verde musgo com punhos e gola preta. Atrás de mim tem quadros com grafismos e umas plantas suculentas. Estou aqui hoje muito bem acompanhada de duas figuras que são muito importantes para a história do nosso cinema e também para a história da Mostra Curta, que já participaram em formatos diferentes, e são eles: Daniel de Almeida e Cauê Nunes. Muito bem-vindos, um prazer ter vocês aqui, muito obrigada por ter topado a nossa aventura. Antes de mais nada, preciso dizer que esse projeto é feito através da Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura do Estado de São Paulo, e agradecer muito a Hub, que nos abriu espaço para poder fazer esse podcast com esse cenarião bonito. Agradeço muito o Bruno Vargas por esse apoio de sempre à mostra. Bom, vamos lá, vou apresentá-los e depois abro a fala para que vocês complementem as apresentações e façam sua autodescrição. Começamos pelo antropólogo e cineasta Cauê Nunes, que já realizou 9 filmes de curta-metragem, entre documentários e ficções, pelos quais foi premiado em 12 festivais de cinema em diversos países. Em 2025, ele está realizando seu primeiro longa-metragem, o documentário Ancestralidade Presente, contemplado no edital Novos Realizadores da FSA e fruto de uma parceria com o canal Curta. Cauê tem doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp e é professor do curso de Ciências Sociais e também o novo curso de Cinema da PUC Campinas. E já foi curador da Mostra Curta na 10ª edição aqui com a gente. Cauê, o que faltou aí de fundamental e conta pra gente a sua autodescrição, por favor. Muito bem, queria começar agradecendo o convite, é muito bom participar da Mostra Curta, enfim, uma mostra importante aqui na cidade, né? Mas daqui a pouco a gente fala mais disso, então eu vou me autodescrever. Então eu sou um homem branco, uso óculos, tenho cabelo curto, já com fios brancos, estou vestindo uma blusa que tem 3 cores, marrom, preto e branco. Bom, atrás de mim a gente está num cenário que tem um estúdio, né, que tem umas placas azuladas acinzentadas, e acho que é isso de descrição. Muito obrigada. E do ladinho do Cauê, estamos com ele, que é ator, educador social, diretor e realizador audiovisual, Daniel de Almeida, que é alagoano, passou pela Baixada Santista e hoje vive em Campinas e São Paulo. Há anos atua integrando artes cênicas, cultura popular e audiovisual com uma abordagem potente, afetiva e crítica. No cinema e TV, integrou produções pequenininhas, como Pico da Neblina, da HBO, Sintonia, do Netflix, Tarã, da Disney+, e Ainda Estou Aqui, onde contracenou com Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, ganhou Oscar. Oh! Dani, faça sua autodescrição, por favor, e conta o que faltou nessa descrição. É tudo mentira isso aí, gente, primeiro. Também faço aqui minhas palavras do Cauê, agradecer o convite, acho que agradecer todo o empenho, né, que a mostra tem ao longo desse tempo, né, em fazer esse trabalho, porque a gente sabe que é árduo, a gente vai falar sobre isso aqui, cinema, ainda mais cinema independente, cinema do interior, a gente está falando de um outro lugar de cinema. Mas, vamos lá. Eu sou Daniel, sou um pão, como diz minha mãe, entendeu? Um pão.
Eu sou um homem negro de pele clara, tenho 1,88 tenho cabelos castanhos, mas já com muitos fiozinhos brancos, e barba também, castanho, mas com muitos fiozinhos brancos, ou seja, tenho 46 anos, e o tempo, ele pega a todos, né? Tem sido generoso, vai. Eu tô vestido aqui com uma camiseta vermelha, com uma Abayomi, que é uma boneca que tem toda uma história de ancestralidade que a gente vai falar aqui, né? E vermelha, e tô vestido também uma jaqueta preta, porque tá frio, hoje é uma quinta-feira, dia dos namorados, frio, e eu acho que é isso, estou aqui para conversar com vocês. Eu não vou falar do fundo do estúdio, porque o Cauê já apresentou. Perfeito. Bom, esse aqui é um podcast que convida o público a saber um pouco mais da história da Mostra Curta, que chega nesse ano a 15ª edição. Debut, né? Coisa séria isso aqui. Apesar de já ter quase 20 anos de existência, né? A mostra começou em 2006 e a gente sempre trabalha com 3 pilares, que são as exibições, as atividades que a gente chama de paralelas, que são as intersecções com outras artes, e o que a gente vai falar hoje é o terceiro pilar, não em ordem, né, qualitativa da coisa, mas que é muito importante para a gente, que é a formação, né? Vocês são 2 profissionais de início de histórias completamente diferentes, mas que fazem um trabalho muito importante, que é a formação não só de novos realizadores de cinema, mas também de público, né? E eu tenho tanta certeza de que esse bate-papo vai ser maravilhoso, que eu já vou pedir já para que você curta as nossas páginas no Instagram, no YouTube, @Mostra Curta, e também no nosso site tem várias informações já da mostra, né, da próxima mostra que vem por aí, que é o mostracurta.arte.br. Sigam lá, Marcel vai colocar aqui para nós na tela e bora lá. Vocês já seguem, né? Sim, bom. sim. Aquele que vai conferir rapidinho. Sim, vamos olhar Seguido, pra ver seguido. se, né? Bom, vamos lá. A primeira parte da nossa conversa aqui, quero conhecer um pouco mais da trajetória de vocês, né? Vou pedir para o Cauê, então, começar dizendo pra gente quais são as suas experiências na formação, né? Com a formação, que você já trilhou nesse caminho. Bom, então acho que a questão da formação tem 2 pontos, né? Eu acho que primeiro é uma formação, a minha formação que eu tive em audiovisual, e depois a formação enquanto profissional, em professor e tal, que ensina outras pessoas. Então, estou no audiovisual porque sempre gostei, e aí é uma coisa de família, assim, meu pai sempre levou a gente no cinema, eu e meu irmão, e a gente sempre teve esse hábito de assistir filmes. Inclusive o hábito de assistir filmes que fogem também do padrão hegemônico. E aí isso é uma coisa que desde criança eu fui sendo ensinado a isso. Porque isso é uma coisa importante, né? Porque audiovisual é uma coisa que é uma educação informal. Ninguém recebe uma educação formal em audiovisual. Na escola ninguém te ensina a ver filmes, ninguém te ensina a ver séries, ninguém te ensina a ver isso. A gente aprende em outros contextos. Em geral em casa, na família, enfim, com amigos, etc. Então a gente tem uma educação audiovisual, todo mundo, né? Mesmo que as pessoas nem saibam disso e nem tenham tanta consciência disso. Ainda mais agora, né? Com tela no bolso, exatamente, né? Então, se antes já era assim, as telas eram mais restritas, hoje em dia isso popularizou. Então, crianças de 6 meses de idade já têm educação audiovisual. Para o bem e para o mal, com tudo que isso tem de bom e com tudo que isso tem de ruim, porque as telas também fazem parte de um problema que a gente tem hoje em dia, né? E de certa forma o que a gente faz é produzir imagem para telas. Então a gente também tem parte da culpa, mas também temos parte da solução. Então acho que nessa formação pessoal, então eu sempre tive esse hábito de assistir muitos filmes, e aí na época eram filmes mesmo, porque séries não eram coisas populares. Pelo menos na minha infância, não. Elas já existiam, mas... Denunciando a idade. Tô denunciando a idade, sim. As séries eram aquelas coisas norte-americanas péssimas, né? E que tinha essa divisão entre o que é sério, o que é TV, o que é cinema e tal, que hoje em dia são categorias que se diluíram, né? Não faz mais diferença, muitas vezes, esse tipo de categoria.
E aí, para não ficar me alongando muito, com o passar do tempo, eu comecei a dar aula, e aí no primeiro momento dar aula tinha a ver com uma coisa de ganhar a vida, de ter uma profissão, e aí, com o passar do tempo, é que eu fui também adquirindo essa ideia de, então tô numa função que eu também posso exercer um papel, que é o papel de fornecer educação audiovisual às pessoas, mesmo que em muitos momentos, como eu sou professor universitário, eu tô numa disciplina que às vezes não tem a ver com isso. Acho que é diferente muito do Daniel, que tem uma coisa muito direcionada para a formação audiovisual mesmo, né? Às vezes eu estou dando uma disciplina que não tem nada a ver com audiovisual, mas eu sempre tento colocar o audiovisual ali, porque eu acho que é importante esse tipo de educação também. Bom, acho que é isso para começar. Ele cabe em todos os lugares, né, na verdade. Sim. E você, Dani, quais são as suas principais experiências com a formação do audiovisual? Pois é, né? Acho que falando um pouco da minha vida, eu vou colocar entre aspas aqui, improviso, né? Porque você vem de uma história familiar, trabalhadora, precisa-se muito improvisar. E aí depois, eu hoje falo, poxa, que legal, porque o cinema independente, o cinema que não tem esse recurso tão grande comercial, tem muito improviso, né? E aí minha vida vem nesse lugar de improvisos, né? Exatamente por essa questão da classe trabalhadora, porque ela improvisa sempre para poder sobreviver nesse país. E assim como o Cauê, eu também assistia muitos filmes, só que os filmes que chegavam para mim eram os filmes nas telas da TV. Então eu fui nessa formação, que era o que era acessível na época, sempre muito apaixonado. E aí só depois, né, um pouco maior, com outros recursos, né, em outra cidade, como Campinas mesmo, outras coisas me chegaram, né, outros cinemas, outros jeitos de fazer o cinema, também ver o cinema. E aí, pensando isso do improviso, as aulas também foram me caindo assim, né, porque eu trabalhei muito em produtoras, com experiências em tudo quanto desde edição, desde carregar cabo ali aqui, e fui me especializando, gostei muito, aí estudando, e aí eu penso, né, quando o Cauê fala dessa questão, né, que é informal, como a gente é educado, né, então o audiovisual ele tem um quê bem longe lá, mas tem um quê de griot, que também está nesse lugar, né, você vai, eu experimento, eu me identifico muito mais com isso, com essa linguagem, e isso meio que naturalmente acontecendo, né? Então eu acho que o cinema está nesse lugar também. E para mim, devolver isso, para mim uma questão até de obrigação, entre aspas, no sentido assim, porque eu devo muito aos meus formadores, né? Sejam formal ou informal, aos professores, né? Que me trouxeram aqui, espero que me leve para outros lugares também. Então, estar com o jovem, a criança, que é o que eu mais trabalho, né? Principalmente nos projetos independentes, ONG, OSCs, etc. Trazer a linguagem do cinema, pensar o cinema, onde a gente tem falta de muitas coisas básicas, é mágico como funciona isso, né? Porque lugares que você está trabalhando saneamento, falta de saneamento, falta de alimento, né? E aí se alimentar da imagem, da coisa fictícia, de história, isso é muito mágico, né? O poder que isso tem, transformador, né? O poder que, ao usar uma câmera, o poder que ao usar um celular para filmar e ver o seu próprio território de um outro lugar, de uma outra imagem, é muito transformador. E eu vou dizer que é muito mais transformador para mim do que até para eles, né? Em si. Então eu acho que a formação está nesse lugar para mim, né? Bora fazer, que eu sempre falo com os meus alunos, né? E aí no meio do caminho a gente descobre coisas maravilhosas e o principal é o contato humano que a gente tem. É importantíssimo, né, esse movimento, inclusive até pegando o gancho do griot, né, que é uma maneira da gente manter a oralidade viva, né, e de se ver, né, de se apresentar e de ter esse espaço para falar do que não tem, é muito potente realmente nesse sentido, né. Me ficou na cabeça enquanto você estava falando, a Maria Bethânia estava cantando "Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas", sabe. É isso. E aí, pensando nisso, né, para além dessa formação orgânica que veio da vida, né, e do que vocês já fazem, quem que influenciou essa formação, talvez
os mestres que guiaram esse processo, talvez os que trouxeram leituras diferentes, né, sobre o cinema. Vou voltar pro Dani, que já tá quente. Acho que já botou um aí principal, que é a vida, né? Que não tem como, você aprende, né? Esse desejo, né? Eu sou ator, eu me coloco mais. Às vezes eu fico nessa coisa, né? O que que você é, né? Meu lugar, eu sou um ser humano, né? Tentando me descobrir até como ser humano, mas eu sou ator, eu sou esse educador, então a arte, ela sempre teve ali na minha formação pessoal, né? E sempre buscando ela, e hoje ela faz parte da minha profissão, né? Sobrevivo desse lugar. E que é árduo, né? Pensar nisso, né? E, e aí eu só fui conhecer um pouco tarde, até relacionado à minha questão da minha pretitude, inclusive, né? Pensar o cinema preto também me pensa como ser humano, né? Me pensa como brasileiro. Então descobri Zósimo, né? Adélia, entre tantos outros nomes, né? Que a gente tem apagados, muitos apagados, né? Construção. É uma coisa que você me pergunta, a gente está falando de Campinas, a gente teve um encontro recente na PUC, fala assim, onde está o cinema preto campineiro? Né? Fica essa interrogação, é uma provocação aqui. Então, acho que principalmente os fazedores, quando você colocou a minha apresentação, essa coisa da cultura popular, isso me envolve muito nessa coisa até da construção Mambembe, e aqui não é pejorativo o nome, Mambembe, né? Porque Mambembe é uma potência muito forte, que vem da questão do circo, que eu acho que é uma das artes mais, assim, que me emociona demais, né? E pouco valorizada, o circo. E aí o circo já trabalhava uma coisa meio cinematográfica, se você for pensar, entende? Assim? Então essa coisa da cultura popular também me traz mais próximo do cinema, de como fazer esse cinema sem recurso. Sim. Né? Porque a cultura popular é aquilo, você vai juntar com o vizinho que tem uma coisa, a costureira que é ali do bar. Então esse cinema popular, que é o cinema muitas vezes que eu apresento com os alunos nos projetos, que tem que acontecer dessa maneira. Porque você tem uma verba X para aula, mas você não tem uma verba para construir uma narrativa com eles ali. Então tem que ser construído junto, fazer as coisas junto, trazer a roupa de casa, o figurino, a maquiagem, quem vai fazer, entende essa coisa? Então a vida acho que é o principal que me ensina, apesar de todos esses mestres e mestras, né, que a gente fala aqui. Então para mim, eu acho que essa força da cultura popular me desenvolveu muito nessa questão, né, de não sofrer tanto, falar assim, pô, sem recurso eu não vou conseguir fazer nada. Porque, mais uma vez, a minha vida pessoal já vem desse improviso, que é a falta de recurso. E aí eu entro dentro, tô no lugar, né, que até fico feliz quando tô numa produção gigante, você fala, nossa, quanto recurso. E triste, que fala, pô, esse recurso poderia estar em todos os lugares, né, chegar para todo mundo, né, que pena que não tá, né. Tem alguma coisa aí que a gente precisa repensar. Então eu acho que para mim é isso, as pessoas, são meus alunos, são eles que me ensinam, entendeu? São eles que me colocam nesse lugar, assim, para eu ver, pensar esse audiovisual, quebrar essa coisa. Eu vou lá, ensino técnica, tudo. Eu falei, mas olha, vamos pensar agora. Pegamos a nossa técnica, legal, perfeito. Agora vamos deformar isso aqui e fazer do nosso jeito. Que aí para mim começa a pensar essas linguagens de cinema, né? Porque senão a gente começa a repetir sempre a mesma coisa. Então, para minha vida, ela é essa coisa orgânica que vai te ensinando também. E o cinema, para mim, não tá fora disso. Quando a gente vai dar uma oficina num lugar que seja menos assistido, a primeira coisa que rola de pergunta é, nossa, e essa câmera aí? Quanto custa? Já entendendo um distanciamento enorme da coisa, né? Total. Então, mostrar que, na verdade, até com as câmeras zonas a gente tá fazendo milagre! E aproveitar do lúdico, né, que o cinema propõe para que a gente possa quebrar essas estéticas é maravilhoso. Sim, total. E você, Cauê? Quem são os mestres que habitaram esse coração? Olha, eu acho que eu vou um pouco na linha do Daniel, assim, de que a ideia de você ir criando esse hábito de ver filmes e também ir pensando nos lugares onde a gente tá. Porque tem uma coisa muito assim, quando eu comecei a estudar cinema e tal, a gente tem muito como referência, e isso os estudantes de cinema, até hoje eu vejo muito isso, de ter o cinema europeu e norte-americano de referência. Então todo mundo quer fazer um filme da Nouvelle Vague. Todo mundo quer fazer um filme de Hollywood, né, e tal. E aí a gente não pensa um pouco no lugar onde a gente tá.
que eu acho que tem muito a ver com isso que o Daniel tava falando, assim, daí a gente pensa, pô, a gente não tá na França para fazer novela vaga, a gente não tá nos Estados Unidos que vai fazer filmes como os americanos, então a gente também tem que pegar essa educação que a gente recebe, essa formação, né, que vem hegemônica, que vem atropelando e não dá espaço pra gente conhecer muito outras coisas, e eu acho que essa coisa da formação tem muito isso, assim, a gente acaba ficando com pouca opção, mesmo você falar, hoje em dia é muito mais fácil, tem as telinhas na nossa mão no celular e tal. Ok, mas a gente continua com as mesmas referências, né? Porque esse cinema hegemônico vem atropelando a gente. Eles não dão opção. Ah, tem lá, você pode buscar e tal, mas para você buscar outros filmes você precisa ter referência. E aí que vem a coisa da educação, né? Audiovisual, que aí as pessoas não têm essa referência. Então a gente tem que também começar a pensar que lugar nós estamos, então como é que é fazer cinema no Brasil, nesse contexto, sem dinheiro, no interior, ou seja, não é nem no Brasil como um todo, é num lugar específico do Brasil, porque agora quando você vai para o Rio e quando vai para a cidade de São Paulo, a coisa é outra, Uhum. né? Então eu acho que uma coisa importante na minha formação que eu fui, e aí para eu não ficar só fugindo da sua pergunta e de fato eu responder, é começar a olhar para os cineastas brasileiros e começar a falar, pô, esse cara fez tal coisa. Por exemplo, pegar lá Nelson Pereira dos Santos, que é um cineasta que tem filmes legais e outros nem tão legais assim, mas que é um cineasta que é muito profícuo, assim, filmou muito durante a vida e que tinha essa coisa de pensar qual era o lugar dele. Um cara, né, começou fazendo filme lá no Cinema Novo, Vidas Secas e tal, depois entrou na lógica da Embrafilme, e sempre pensando filmes sobre a história do Brasil e etc, ou seja, de pensando um pouco quem ele era, onde ele estava, né, e propondo filmes que dialogavam com a realidade que ele estava lidando, né, inclusive com as precariedades dessa realidade e dessa produção. Uhum. Né? Então você vai indo para uma outra estética de filme, para um outro lugar também, que aí com o passar do tempo eu fui também tomando consciência disso, porque assim como vários dos jovens, hoje eu também fui um jovem que tive essa formação olhando para o cinema europeu, olhando para o cinema norte-americano, Uhum. e fala, pô, que legal tudo aquilo e tal, não sei o quê, e eu também queria fazer um filme francês, igual muitos jovens que eu conheço hoje também querem. Ah, eu quero fazer um filme igual ao do Godard. Eu falo, não, peraí. Legal, o Godard tem coisas legais, mas não é muito diferente do nosso contexto, né? Então, e aí, com o passar do tempo, eu fui tomando essa consciência também de quem eu sou nesse lugar, tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista histórico, social e tal. Então, eu acho que é isso, assim, essa coisa da formação, e que é uma coisa que eu tento até, né, tento não, né? Faço até hoje, de tentar deslocar um pouco os jovens que eu tô tendo contato, as pessoas que eu tô tendo contato, e de certa forma ajudando nessa formação, a tentar fazer esse deslocamento. Acho que é um pouco esse o caminho. Eu posso só complementar uma coisa que me veio na cabeça agora, pensando? E eu acho assim, os territórios, pelo menos, somente para mim, eu trabalho muito com os territórios, te formam. Sim. Também, né? Porque ele falando isso, eu fiquei pensando, né? Geograficamente, sonoramente, cada território vai desenvolver um cinema diferente, né? Porque esse som é cinema, né? Esses corpos, né? Se você pensa Brasil, uma região, os corpos são isso, é cinema também. Então, você desenvolver isso, o linguajar é cinema também. Então, é muito peculiar, né? E muito próprio de cada território que você vai trabalhar. E aí te forma da mesma forma, se você está aberto a olhar esse território. Porque eu acho que essa coisa do cinema que você estava comentando, norte-americano, né, e europeu, parece assim, eu vejo muito nisso, né, quando está na formação e conversando até com os amigos que já trabalham muito tempo com isso, parece que tem um medo de sair dessa fórmula, porque todo mundo está esperando aquilo, né, não, é melhor fazer desse jeitinho que, beleza, eu já vi esse plano, é parecido, entende, assim, e é uma coisa que é uma autocrítica, é uma crítica que eu sempre faço nas conversas na questão da militância preta no cinema, é nisso, né. Acho que a gente tem que ter essa autocrítica e pensar que estética é essa que a gente está propondo. Que medo é esse de deixar as nossas histórias mesmo, a nossa estética, e falar, não, vamos mostrar. Não você não vai agradar todo mundo, é meio difícil isso, né? Então eu acho que esse é um desafio que a gente tem que ter, dessa mudança de pensamento mesmo, assim, né?
A gente fez um filme, Marcel e eu, em vários territórios da cidade, falando sobre lideranças comunitárias. Então foi Vida Nova, Satélite Íris, Campo Belo. E era muito ruidoso os áudios das entrevistas e tudo mais. A gente entregou o filme, mas assim, né, aquele sentimento de que bosta esse áudio, que merda. E aí, estreando o filme, cada vez que vinha um ruído, eu dava uma inclinada assim, tipo, ai meu Deus, que horror. Acabou o filme e uma das pessoas que participou da produção do filme como entrevistado e tudo mais, levantou a mão e falou assim: eu amei o áudio do filme, porque ele representa tanto a minha quebrada. Aí eu falei, poxa vida, e eu aqui no meu conceito de limpeza, infeliz, né? Representei muito mais sem saber ali pela própria. Era a realidade daquele lugar lá, né? Tem som, tem ruído o tempo inteiro, tem carro de som passando, tem pessoas conversando na rua, e essa é a realidade daquilo. É a vida acontecendo, né? O cinema é só um pedacinho. Sim. Exato. E aí, meio que você já respondeu a minha próxima pergunta, mas vamos pensar mais sobre isso, que é o quanto que ser formador, né, de ser a pessoa que propõe a formação no audiovisual, muda vocês enquanto produtores de cinema, enquanto artistas. Quer jogar aí? Então vamos lá. Bom, eu acho isso interessante porque tendo essa dupla função, né? Por um lado, produtor, que está produzindo audiovisual, e por outro, contribuindo na formação de pessoas que serão espectadores e eventualmente produtores também, a gente começa também a olhar para esse lugar de quem está assistindo. Que isso é importante e muitas vezes, por mais que seja óbvio, todo mundo que está produzindo tem que ter uma noção de quem vai ser seu público e tal, mas às vezes isso é muito abstrato. Então a gente começa a ter uma ideia um pouco mais concreta de quando a gente começa a passar filme para as pessoas e observar o que as pessoas estão assistindo. E não os meus filmes, outros filmes. Enfim, né, uma aula de cinema ali que eu tô passando um filme e tal. E aí começar a fazer um debate em seguida e começar a ver o que as pessoas estão achando e o que elas captaram do filme. E é muito curioso tudo isso, porque isso vai abrindo possibilidades e as pessoas vão vindo com informações que não tinha inicialmente imaginado, um pouco em cima do que você falou agora, do teu filme lá, que o áudio era de um jeito e a pessoa elogiou o áudio, ou seja, ela leu de outro jeito, né, o que para você era um defeito, para ela foi uma qualidade, né? Então, isso é interessante porque eu acho que esse papel de formador, a gente está ajudando as pessoas a se formarem, mas eu acho que mais do que os alunos até, a formação é de quem está ali fazendo esse papel, né? Então eu estou aprendendo muito o tempo inteiro nessa troca. E aí começa uma coisa também, e aí já denunciando a idade, né? De que a gente começa a ver os distanciamentos geracionais, assim. Porque uma coisa é você formar alguém que tem uma idade próxima, e aí a relação vai ser uma, e aí conforme essa idade vai ficando mais distante, as pessoas também vão vindo com outros repertórios. Rola uma atualização, rola né? uma atualização. Então, por exemplo, às vezes eu tô lá numa conversa e as pessoas começam a citar pessoas que eu não sei quem são. E eu pergunto, mas quem são essas pessoas? E aí, são influencers, não sei quem do TikTok, e assim, eu nunca tinha ouvido falar, e todos eles conhecem, todos. Sabem o nome, sabem não sei o que e tal, e eu não sabia nem quem era, assim, eu não sabia nem o nome. E porque vem de outra referência, que é e aí o debate é audiovisual. Sim. Não é cinema, porque é TikTok, Instagram, essas coisas, mas, enfim, é audiovisual, né? Então a gente também vai saindo dessa coisa do cinema como linguagem única e possível dentro do universo do audiovisual, de novo para o bem e para o mal, com tudo que isso tem de bom, com tudo que isso tem de ruim, né? Sim. Enfim, e que os filmes, de uma maneira ou de outra, vão incorporar, porque essa molecada vai começar a fazer filme e o TikTok a linguagem do TikTok vai estar lá. E aí também isso também vai me ensinando, porque eu tenho zero educação do TikTok.
né? Então, eu acho que também tem essa coisa e que ao mesmo tempo a gente tem que ter um exercício que é difícil de também tentar romper um preconceito. Uhum. Total. Que eu falo, bom, o TikTok é porcaria, eu já começo desse lugar. E esse já é um papel meio tradicional do velho, Sim, né? exato, O que a exatamente. próxima geração Sabe? tem para oferecer, necessariamente, Exatamente. né? Você sem conhecer, já começa falando, isso aí é porcaria. Aí eles começam, não, mas é isso que aí você começa a falar, bom, então, peraí, vamos ver, né, o que tem nisso aí, enfim. Sim. E é por aí. Mas eu gostei já de você falando do velho, né, porque isso é muito usado pelos adolescentes, né, eu me lembro que uma vez eu fiz uma proposta, eu trouxe algumas coisas, né, Vertov, essa coisa toda de imagem, eu falei, pô, mas que filme paia, velho, professor, assim, parado, aí eu falei, não é parado, olha o tanto de comunicação que tem aqui, né, mas é legal depois das provocações trocando ideia, né, como é que eles veem de uma outra forma. Mas aí eu coloco isso, bem da questão da educação mesmo, né? Porque existe uma coisa assim, pensando nós profissionais, qual que é o nosso maior problema no Brasil? Distribuição. E aí eu falo agora pensando na pessoa que consome, acesso. Existe uma coisa de acesso. Nas comunidades que eu vou, ou nas cidades que eu vou dar aula e tudo mais, você pode contar nos dedos quanto cinema tem, quanto cinema acessível tem. Né? Você pode contar as escolas que provocam a questão do cinema. Então, o acesso, o que é o acesso mais rápido e mais fácil? O acesso que está na mão, que é o celular, que são esses TikTok, YouTubers e tudo mais. Esse acesso está ali muito mais próximo, entendeu? Mais democrático. E é o que eles estão acessando. E eu também caio nesse mesmo lugar, Cauê, assim, né? Muitas vezes eles trazem nomes ou coisas que eu e aí eu vou atrás descobrir ali exatamente para sair desse lado do preconceito. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que sou zero TikTok, entendeu? Mas aí eles falam tanta coisa, eu falei, preciso saber o que é isso, né? Até para me atualizar, para trocar ideia com os alunos em aula, né? E tudo mais em curso. Então, vem de uma questão de formação educativa para a gente pensar, né? Como é que é esses acessos? É democrático mesmo o cinema? Essa questão de acessibilidade para esse jovem assistir, essa criança acessar, né? E aí o capital vai lá e, ó, tá aqui, você tem acesso a jeito que quiser. E além, né? Ele usa o celular dele e começa a construir a partir dali, dessa narrativa, né? E aí eu acho que aí vive um mundo um pouco perigoso, né? Porque acesso demais a muita informação e que eles mesmos trazem isso nas conversas, começa a virar uma coisa um pouco nebulosa, porque aí não entende o que tá ali, aí começa a fazer uma coisa X, vou filmar assim porque o TikTok falou que é legal e começa a filmar desrespeitando o outro geral, principalmente os alunos, sabe? Que acham que o celular é uma ferramenta, mas é uma arma que ela também pode ser usada negativamente, né? Entendeu? A partir disso, sabe? Provavelmente que tem as trends no TikTok e todo mundo quer fazer, e às vezes. Então, é essa educação a partir do cinema que eu acho importante, quando você começa a trazer, mesmo eles achando paia, velho, algumas referências, Glauber, etc., para pensar, né, que TikTok, YouTube não existiria se não existisse isso. IA não vai existir se não existisse sabe, os outros. Então, a gente sempre trabalhar como formador, falando isso, que é o que a gente vai falar depois, né? O Ubuntu, é ancestralidade, não adianta a gente pensar em IA futuro se a gente não tem um passado construído. E o cinema está nesse lugar. Né? E fala, mas o que é isso, professor? Não, isso aqui tá vendo? Isso aqui não é uma coisa de outro mundo. É a partir disso aqui, dessa formação, porque eu sempre falo para os alunos, ninguém aqui é digital, nós somos analógico. E somos terra, principalmente, terra. A gente tem que se conectar com isso, porque senão tem uma distância que daqui a pouco o próprio aluno acha que ele é um robozinho, entendeu? Que é isso, e não é. Então eu como formador eu sempre bato nessa tecla, né? Não, nós somos analógico e somos terra. Né? A maior tecnologia, eu sempre pergunto, qual é a maior tecnologia que a gente tem? Aí eles falam diversas coisas, assim, né, em geral. Eu falei, é a semente. A semente é a nossa maior tecnologia. A gente não come celular, não vamos comer carro elétrico. É a semente. Então, essa valorização passa pelo cinema também, entendeu? Quando eu tô em formação e quando eu estou filmando, que eu estou em formação também, ali, né? Como é que é eu lidar com o outro nessa produção? Como é que é eu pensar o outro, o trabalhador que está do meu lado, né? Ou é só, não, é a obra que me importa. Não, a obra só vai existir a partir de quem está ali trabalhando comigo. Isso é formação também, diária. Não é só com meus alunos. É em cada promoção, em cada produção, eu estou me formando, né, pensando
né? E que bom, né? Imagina, eu sei tudo e acabou, é isso, né? Não, que bom que eu estou nesse lugar. Então eu acho assim, acesso, pensando nos alunos, como eu trabalho, nas comunidades, a questão do acesso eu acho que é uma coisa que está no mesmo lugar da distribuição em cinema. Então, o que é mais acessível, é óbvio, eu vou estar mais próximo ali. É sedutor, tá perto, tá numa tecla, entende? Assim, então, eu acho que esse é o meu pensamento, assim. Perfeito. Vou aproveitar então para puxar o nosso quadro que sempre tem que acontecer nesse podcast, que é Sem Perrengue não há cinema. Vai cair um negócio aqui. Espirrando umas coisas, quero. Pensando nisso, vocês têm experiências muito distintas nessa questão da formação, né? Em territórios muito distantes, né? Qual que é a principal dificuldade como professor, né? Como quem passa o ensinamento, e qual é a principal dificuldade de quem quer aprender? O que vocês visualizam nesse lugar do perrengue na formação? Vamos, Daniel. Eu aqui? Achei que você ia dar pra academia. Ixi, perrengue. Olha, rende de todos os lugares. Todos os lugares, né? Vou citar um exemplo muito próximo, que é de um trabalho que há uns 4 anos venho fazendo ali em Várzea Paulista, numa escola mesmo, né? Cinema ali. E 4 anos conhecendo a diretora, né? Vi poucas vezes, né? Porque eu tinha contado mais com uma professora, que é a professora que gestava o rolê mesmo, né? Como diz os alunos. E até hoje ela fala assim, então o aluno vai vir fazer sua aula de teatro. 4 anos fazendo, não sabe, não. Eu falei, não é teatro, é cinema. Sacanagem. Entende, assim, esse envolvimento, né? Porque como a gente não tem essa formação na escola, como o Cauê bem disse aqui, que é diferente da Europa, né? Que já ensina desde pequenininho Shakespeare, tá ali, sabe? Então parece que é uma coisa assim, entra nas eletivas, não é tão importante, é mais um lúdico, estão brincando, né? Então, qualquer nome que tenha isso aí. Isso é perigoso, né? Isso é perigoso que desvaloriza o seu trabalho em primeiro lugar, desvaloriza aquilo que os alunos estão fazendo também, né? Porque quando você tem uma comunidade geral, seja escolar, comunidade que está ali inserida, e assume esse lugar, você amplia, né, essa visão do próprio cinema, né, do que eu estou fazendo. Não falo que eles vão sair ali cineastas ou tudo, mas tem uma visão do seu próprio território, nessa coisa imagética que eu posso pensar o meu território de uma outra forma e posso transformar também de outra forma. Eu posso usar o cinema como um cinema de denúncia mesmo, né, a partir dos documentários. Eu posso usar a imagem para formalizar coisas que eu preciso para o meu local, para minha região, para os meus ali em si. Então, assim, os perrengues vão desde esse entendimento do que se é cinema, o que você está fazendo, pois é, aos perrengues de estrutura física, que muitas vezes você, é lógico, adoraria trabalhar numa sala estilo essas megas, tipo Mackenzie, com projetor descendo, aquela coisa, os alunos sentados, mas não é essa a realidade. Muitas vezes, o que tem é aquela sala que tá cheia de cadeira entulhada, e aquilo outro, uma TV que você tem que ficar batendo para funcionar, entende? E resistir nesse lugar, porque o cinema, ele é vendido de uma forma que ele é elite, né? É elitizado. Então, entender esse cinema também é complicado, passa por isso. Então tá só num lugar. Tanto que eu vou falar de Campinas, que tinha muitos cinemas na área central. Hoje não tem nenhum cinema. A gente conta com Miss, a capenga, passando perrengue, para exibir filmes na área central de Campinas. A gente não tem cinema. Aí vai para onde? Vai para os grandes shoppings. E aí uma família que mora, sabe, como é que vai ter esse acesso? Lembra, eu volto no acesso novamente, então é outro perrengue. E aí você como formadora, você tenta o máximo, né? Vamos ter que exibir, vamos botar o nosso lençol aqui, fazer de algum jeito. E não tirar, mas eu sempre falo assim, né? Ok, existe a educação que a gente foi formado, que é essa educação grega, né? Mas a gente tem outras opções de formação, assim como a construção africana, né? Que tem um grande conhecimento ali. E eu sempre falo para os alunos, é sempre bom, né? Eu não estou aqui fazendo a crítica, mas é bom a gente ter esse paralelo, até para a gente ter escolhas, senão a gente só tem isso. E aí isso dá muito medo, porque ele fala assim, já vi tanto filme construído assim, eu vou fazer o meu aqui, ninguém vai gostar, não vai ter graça nenhuma, porque eu tô com essa referência,
né? Eu não tô com a referência que eu tenho dia a dia, diário ali. Ah, não, vou fazer um filme sobre a minha quebrada. Ah, quem que vai querer assistir? Que graça tem? Né? Provocar isso, né? E você passa por diversos, né? É estrutura, geográfico, monetário, é geral, por formador que às vezes tem uma grana de tal projeto para fazer, mas tem uma grana zero, e que aí você não consegue se deslocar, às vezes tem que pegar 3, 4, 5, 10 ônibus para chegar em tal lugar, e aí você tem que levar o equipamento, às vezes, nas costas para poder formar. Então é muita resistência pensar nisso, né? Nesse lugar. É realmente, parece clichê, mas amar isso no sentido de amar o outro, principalmente. Falei, poxa, se eu tenho essa oportunidade, eu quero que o outro tenha também, né? Mesmo que eu passe por todos esses perrengues para fazer esse cinema coexistir. Eu acho que é isso, né? Porque parece que só existe num lugar. E eu falei, não, ele tem que coexistir entre nós aqui, né? Vocês têm que fazer. Eu lembro que a gente fez nesse lugar em Várzea mesmo, tem uma comunidade que chama Ilha Bela. Essa comunidade é muito engraçado, né? E de Bela, assim, geograficamente não tem nada. E a gente fez um paralelo com Ilha Bela do litoral, né? O vídeo dos meninos começa com aqueles iates, aqueles mares, e depois vai pra essa Ilha Bela que são só barracos construídos em cima do outro, né? A gente filmando, e o menino falou, nossa, professor, tá caindo no esgoto aí, a gente filmando aqui. Eu falei, olha, essa é a sua realidade. Como é que você... E foi muito legal que eles fizeram esse filme, que eu falo que é um documentário, sempre, que eles estão vendo a comunidade de uma outra forma, aonde eles quiseram poetizar tudo. São poesias que eles vão contando nesses lugares, nesses casebres, no meio do esgoto. Essa poesia, porque para mim são crianças e adolescentes que são poesias vivas ali. E eu acho assim, quando isso é realizado, e principalmente quando eles conseguem se ver na tela, no espaço, aí para mim esses perrengues fica pequeno, entendeu? Sim. Porque se falar, aí tem a formação, tem a função que eu acho que para mim é importante, né? Que é coexistir com o outro mesmo, assim. Aí isso eu acho maravilhoso. Sim. Fiquei pensando que um outro perrengue nesse formato que você trabalha é a falta de continuidade também, né? Porque aí acaba o projeto e várias vezes sai com o aluno falando, por favor, quando vocês voltam, e a gente não consegue garantir que volta, né? Exatamente. E aí fico pensando, né? A continuidade a academia propõe, né? Então, mediante a isso, Sim. qual é a dificuldade lá? Bom, primeiro, é difícil acrescentar algo a uma fala tão potente, tão boa como essa que o Daniel acabou de fazer, né? Enfim, e na academia aí as realidades são outras, ainda mais que está no contexto que eu dou aula na PUC, que é uma faculdade particular, né? Tem bolsas, tem alunos que entram com ProUni, né, com vestibular social, etc. Então, nem todo aluno vai ser um aluno de classe média, tem alunos pobres também, mas aí o contexto é outro, porque mesmo os alunos pobres, aqueles que chegam na universidade já têm uma estrutura familiar em geral melhor do que os outros que não conseguiram chegar no ensino universitário, né? E você acha que essa diversidade aplicada dentro da universidade faz diferença no impacto da sua aula? Faz muita diferença. Aliás, essa é uma diferença que as universidades públicas vêm vivendo nas últimas décadas com a institucionalização da política de cotas. Então, assim, a universidade pública no Brasil, tanto a privada também, mas a pública, era uma universidade para gente classe média e rico, né? Até 20 anos atrás, 15 anos atrás. Aí, com a política de cotas, elas foram mudando o perfil, né? Então, por exemplo, quando eu fiz graduação, o perfil era esse. Não tinha gente pobre na Unicamp. Quando eu fui fazer o doutorado já estava diferente, né? Porque daí foi mudando a configuração. E isso foi muito bom para a universidade, assim. Porque ela continua sendo um lugar elitista, a universidade no Brasil ainda é um lugar elitista, não é uma coisa que se desmonta assim de uma hora para outra, mas está mudando. E isso vem mudando os repertórios. Começa a mudar o tipo de debate, o tipo de dilema, o tipo de perrengue. Né? Porque o perrengue da universidade lá para trás, dos alunos, era um tipo de perrengue. Hoje tem outros tipos. Né? Porque muda o perfil de parte dos alunos. Então isso é sensacional.
Inclusive, um dos filmes que eu tô fazendo agora, que é esse longa, que chama Ancestralidade Presente, é sobre os alunos indígenas na Unicamp. Que desde 2019 a Unicamp tem um vestibular indígena, então entram alunos indígenas na Unicamp. Hoje chega acho que aproximadamente 500 alunos. E aí a universidade começa a ter que mudar para melhor, para conseguir receber esse público que é diferente. E isso faz com que esses outros saberes, que não são saberes da academia, começam a fazer parte do repertório. Uhum. Existe uma resistência da academia por isso, ou seja, muitas vezes esses alunos entram lá só fisicamente, os saberes deles ficam para fora, porque a universidade não quer, e isso acontece também, né, com outros grupos sociais, mas com os indígenas isso é muito evidente. E aí o debate agora não só como eles entrarem fisicamente na universidade, isso já está acontecendo, mas o ponto é como você fazer com que a cosmologia indígena entre na universidade. Perfeito. Nossa, bom. Né? E aí, só que isso ainda não está acontecendo. Primeiro é o acesso físico, para depois a coisa começar a se transformar. E vai demorar. Então, eu acho que e aí falando de audiovisual, um perrengue muito evidente é isso, a gente conseguir descolonizar um pouco esse lugar. Uhum. Né? A universidade é um lugar ultracolonizado. Ela é uma instituição europeia. O conceito de universidade é uma coisa europeia, como um todo. Né? E aí a gente importou isso para cá, naqueles moldes. E agora o passo é como é que a gente descoloniza isso e vai trazendo outros saberes. Então, o Daniel estava falando aqui dos mestres griots, da sabedoria griot, do conhecimento griot. Então a questão é como é que a gente faz com que um griot também vire professor de universitário. Né? Não é só um aluno que entra para aprender o conhecimento ocidental, mas é como é que esse conhecimento não ocidental vai virar também um padrão de referência. Porque senão não muda, é isso. Aí, então, claro, todo mundo quer fazer filme europeu, todo mundo quer fazer filme americano. Por quê? Porque essa é a referência. Uhum. Porque, inclusive, na universidade essa é a referência. E a questão é, como é que a gente vai mudando essa referência? Então, acho que o debate é um pouco em torno disso. Eu vou colocar mais uma coisinha aqui que eu fiquei pensando. Eu gosto muito de falar, né? E eu acho que uma coisa assim, eu ouvindo o Cauê falando dessa diversidade, né, que é importante, né, na formação, eu fico pensando muito dentro do audiovisual, uma coisa que eu vejo muito, principalmente no ambiente dos projetos e na escola, que eu tenho experiência, né, como muitas vezes o adolescente ou aquela comunidade, dentro do projeto, aceita DEF, né, que PCD, geral, fazendo o trabalho ali. E o que o cinema tem que repensar isso também, porque agora que a gente vê essa diversidade nesse cinema, né, que ainda tá capenga ainda, né? Cadê, né? Quando a gente fala de cinema, a gente tá falando de trabalhadores, né? Mas onde estão, né? Os trans, onde é que estão os DEFs, né, produzindo isso? Será que quando eu penso no meu edital, eu penso, eu falo assim, quem que eu vou chamar para trabalhar? Tem sempre, sabe, essa escala. E eu vejo que isso, os adolescentes estão muito mais adiantados. Né? Sim. Porque é a comunidade que ele vive, ele já conhece aquele amigo, aquela colega que tem essas questões, entendeu? Mas, tá no dia a dia deles, né? Então, tem que estar fazendo esse trabalho também que a gente se quer, entende? Então eu acho isso muito, muito forte também, pensar isso. Eu falei, pô, a comunidade já tá trocentos luz aí, cinema. Porque a gente fica muito mais influenciado pelo cinemão, né? Pelo cinema pago, assim. E eu tenho para mim que a comunicação em larga escala, esse formato mais capitalista da coisa, não dá nem um passinho se não tiver certeza absoluta do que está fazendo, né? Então, se a gente como sociedade não empurrar pelo precipício para entender que a gente precisa de diversidade, não vai, né? Exato. Então, por hora, eu acho que a gente ainda está cumprindo cota só, sem contar narrativas reais, né? E então eu faço aqui meu desejo para que isso se reverta logo. E aí aproveito, já que a gente está falando do perrengue, para fazer um momento mensagem do coração. O que vocês diriam para pessoas que
hoje, porque eu acho essa parte muito difícil, assim, que ao mesmo tempo que você vai lá dar uma aula e falar, é possível ser cineasta, é possível viver de cinema, você olha a sua conta e fala, talvez não seja tão possível, eu vou realmente botar a pessoa nessa piscina de água gelada, né? Mas assim, ainda assim, qual a mensagem motivacional que vocês teriam para o entusiasta de cinema chegando hoje nessa vida? Vai, Cauê! Pô, essa pergunta é difícil, hein? Isso aí jogou na Ainda bem que fogueira, ela hein? jogou pra você Jogou na primeiro aqui, ó. fogueira. É, olha, eu acho que assim, e aí acho que é muito que tem a ver com o que o Daniel estava falando. É assim, ninguém que vem para essa área vem simplesmente porque você é uma área promissora e que você vai se dar bem economicamente e tal, não sei o quê. Mas também não queria fazer o discurso contrário, que é, esse discurso de falar, não, você só tem que trabalhar por amor e viver de comer sei lá o quê, entendeu? Também não é isso. Mas eu acho que assim, eu acho que quem tá no cinema e no audiovisual tem alguma inquietude com relação ao mundo em que vive e quer, de certa forma, contribuir para que a gente viva num mundo melhor. E produzir narrativas, produzir filmes é uma forma de contribuir para isso. Nenhum filme vai mudar a história de nada, mas talvez plante uma sementinha, já que o Daniel falou da tecnologia da semente aqui, né? Talvez a gente plante uma sementinha simbólica com alguns filmes que contribua com alguma coisa na vida daquela pessoa que assistiu aquele filme. E que isso, de certa forma, faça alguma diferença. Né? Então, eu acho que o principal incentivo vem daí. Assim, acho que pessoas que têm essa inquietude com a vida e com o mundo onde vive. E que quer, de certa forma, agir. E eu acho que o cinema é uma boa forma de ação, porque o cinema é um instrumento político. Né? Então, e de transformação até um certo ponto. Então, acho que é por aí o incentivo. Não sei se chega a ser um incentivo, mas Eu enfim. comprei já, eu já tô fazendo curso de cinema aqui. Eu acho que é um pouco por aí. E pensando um pouco nessa coisa do nosso contexto, porque eu também vejo na questão da formação pessoas que aparecem e falam assim, com uma outra cabeça. Eu quero fazer uma série pra Netflix e não sei quem fez lá o cara do Stranger Things, eles eram pobres e ficaram ricos. Falei, cara, você não vai fazer. Desculpa, não vai. Entendeu? No nosso contexto não vai rolar isso. Né? Uhum. E aí uma coisa importante de lembrar, quem geralmente, e é essa coisa do elitismo, né? Da coisa elitista, de que geralmente quem faz cinema no Brasil são pessoas ricas, que não precisam de grana, né? Essa é um pouco a história do cinema brasileiro em geral. Sim. Nos cargos de direção, nos cargos, né, e tal. Então, quando a gente tenta uma outra coisa de pensar num cinema mais social, é pensar por um outro caminho e por outras narrativas. Acho que é um pouco por aí. Perfeito. Fiquei pensando um monte de coisa ele falando aqui, mas eu não sei, né? Como a sedução, vou pôr nesse lugar, né? A sedução, né? Como é que eu me atraio por algo, né? E me realizo, não só amorosamente, mas me realizo financeiramente, já que a gente está dentro dessa estrutura, né? Como se realizar. Você pode. Eu vou pôr no lugar do campo do ator, né? Parece a mesma coisa também. Desista. Agora, se isso tem. Aí eu vou pôr no campo do homem. Se isso tem alguma coisa que te falta em determinado, volta e faça. Entendeu? Porque realmente rico você não vai ficar, porque a gente já falou aqui, a gente ainda tem coisas básicas para discutir na nossa construção enquanto sociedade brasileira. Básicas, né? Como é que eu vou falar nesse lugar da arte que ela tá tão, né, efêmera desse contexto, né? Como o Brecht já dizia, como é que eu falo de revolução se o cara tá passando fome? Eu tenho que primeiro resolver a fome. Depois vamos falar de revolução, né? Então acho que é nesse lugar.
Mas eu acho que concordo, né, com o Cauê, mas não tirar essa possibilidade, não, cara. Dá pra se pagar a conta? Dá, né? Eu sou exemplo disso, assim. Perrengue, paga. É outro lugar que tem perrengue nisso, mas sempre tive esse medo, né? Trabalhei em lugares que eu picava o cartãozinho, aquilo outro, só que tinha uma coisa que me incomodava, que não dava um significado pra minha vida, porque eu acho que esse é o primeiro lugar. Quem sou eu? Difícil pra caramba essa pergunta filosófica. O que eu estou fazendo aqui? Mais ainda. E se eu tento, pelo menos, daquilo que sei lá, me alimenta de um outro lugar que não é só a comida ali, que dá energia mesmo, é, essa é uma das funções. É por isso que eu, pelo menos, estou nesse lugar e tento passar isso dessa forma para os alunos, né? Que independente dos perrengues que tem, vamos fazer o rolê, vamos, né? Porque eu acho que a obra, para mim, ó, agora tudo, a obra não vale nada. A obra não vale nada. Para mim, o que vale quando você fala saudade daquele set, daquela pessoa, daquele lugar, a obra só vai valer depois que tiver um público para ver e discutir aquilo. Só a obra em si, para mim, ela não tem esse valor. Para mim, é esse o lugar. Né? Porque para mim é isso o que fica, né? Às vezes eu tô naquele set e falo, pô, que saudade daquele set, mas por causa daquela pessoa, daquele acontecimento. E é por isso que eu falo, ainda fazer cinematográfico é esse lugar do encontro também. Entende? Assim, e de diversidade, de linguagem, de tudo, assim, para essa criação. E depois, quando vai para o público, mais ainda, você pode até falar, poxa, olha, aquilo realmente chegou, ou não chegou, e tudo bem também, né? Então, eu acho que é nesse lugar que eu penso, né, em trazer isso e pensar na poesia humana, né, Gabi, porque não sei se Gabi, Cauê, quem vai estar assistindo também, porque se a gente só ficar na coisa formatada, que já é do trabalho, da educação bancária, desculpa, não é legal, sabe? Eu prefiro, não tô aqui fazendo apologia, mas passar fome do que só virar um pão igualzinho dentro de uma forma. E existe algum tipo de profissão que a gente consiga vencer o capitalismo? Pois é, não é, cara. E aí às vezes endurece, né? Eu vou dar, ó, esses dias eu tava dando uma palestra na ITEC lá de Hortolândia, e aí um aluno me fez uma provocação, né? E eu tava resolvendo um negócio que queria mostrar no Instagram, Instagram lá, e ele fez uma pergunta, Instagram, e ele fez uma pergunta assim, né? Ele falou, você tá falando sobre a ditadura, né? Aqui também a gente conversando, né? Que eles acham que eu só vou falar do filme lá no Isso Aqui, mas não, eu tô falando de classe social ali, tá? É isso, né? Luta de classe. Aí ele falou, mas o trabalho do Estou Aqui, por exemplo, é um diretor que, basicamente, se você for olhar a história da família, são apoiadores de ditadura, a Globo em si. Aí eu falei, não, legal. Falei, você tem Instagram? Ele falou, tenho. Falei, Instagram também apoia certas ditaduras atuais, né? Eu falei, é a mesma coisa de eu estar num barzinho tomando uma cerveja e brigando contra a Ambev. Eu falei, isso é muito complexo isso. Eu falei, existe uma coisa, isso Daniel coletivo, Daniel individual. Daniel individual, a conta que chega é para ele pagar. E quem está por trás disso, Big Tech, seja o que for, não está interessado em quanto você é coletivo, como você imagina a tua vida, não. Ele quer saber se você vai pagar isso. Pronto. Coletivamente, eu falei, como é que a gente muda isso juntos? Que é só assim, né? A gente já teve a nossa grande última mudança foi o quê? Na época do Renascimento ali, e nunca mais se falou em mudança. Então, os meios, né, de quem domina a cultura são os mesmos desde essa época, que é essa burguesia, e não muda, é ele que vai ditar o que é isso, que é aquilo. Né? Então, até isso passa por essa questão dessa estrutura social. Como é que eu sobrevivo disso se está nesse lugar na mão de poucos ali? Entende? Então, e aí eu falei para ele, como é que a gente muda isso? É coletivamente. Aí a gente tem que pensar junto. Eu não posso só pensar o Daniel sozinho, é com você que me provoca e todos os alunos que estão aqui, junto. Uhum. Aí a gente começa a criar o coletivo, que é essa mudança, né? Mas se a gente começar a pensar só individual, que o mercado vê isso mesmo, estabelece isso porque é uma forma de controles. Você tem o seu celular, você tem a sua tela, você não tem o nosso, que é diferente, né? Nessa questão mais da africanidade, que não é meu, é nosso, né? É nossa terra, não é minha terra. Então esse pensamento tá dentro disso. Se a gente não tem essa mudança, continua nessa repetição e fala, não vou fazer cinema mesmo porque não vai dar dinheiro. Mas aí você também, como trabalhador, não vai dar o tal dinheiro. Que dinheiro que você quer? Porque esse grande dinheiro está na mão de pouquíssimos, né? Nessa estrutura. Porque se a gente for pensar nisso, Brasil, a pessoa passa fome é por falta de alimento? Não é. A gente sabe disso. A gente produz alimento para sustentar não sei quantos planetas, Terra.
terra? Tem pra caramba. Mas existe uma estrutura, que aí o cinema não sai desse lugar, que precisa de lucratividade. Como é que se lucra? Tendo alguém que vai ficar mal das pernas. É nesse lugar. Então é isso que eu tento passar para os alunos, né? Cara, não é uma coisa que vai te dar grana pra você, mas é uma coisa que vai fazer você coexistir e subsistir, até financeiramente. Bom, aproveito esse momento para dizer que vejam como a formação é algo muito importante. E é por isso que a mostra curta tem esse viés formativo, para além de assistir filme, que já é formativo. Todas as nossas sessões têm bate-papo posterior, a gente não quer uma sessão passiva, a gente quer pensamento crítico, a gente quer construção de público, né? E dentro da mostra nós temos oficinas, masterclass, que é um palestrão potente, mesa de debate. Vários desses conteúdos ficam disponíveis também no YouTube, onde você está assistindo esse podcast agora. E para ficar atento a datas de inscrições e afins, eu de novo vou falar, vai lá no site mostracurta.arte.br, porque ali você consegue saber quando chegam mais atualizações, como a abertura das inscrições para as oficinas, que logo, logo chega. Bom, aproveito o merchan da mostra para perguntar em que medida vocês acham que um festival, uma mostra como a Mostra Curta, pode ser um espaço formador e qual a importância disso na nossa, né, construção como produtores audiovisuais. Não, Cauê. Essa não é fogueira, essa é fácil. Bom, eu acho que pegando uma carona nisso que o Daniel já tinha dito, de que o acesso é um principal, talvez o principal problema do cinema no Brasil, e que acaba que essas grandes plataformas acabam se configurando como a única forma de acesso. Então, essa é uma discussão importante. Então, a molecada tá no TikTok, o TikTok é o que tá disponível. É isso. Porque sala de cinema virou um passeio de luxo, né? Cinema, ela é tudo menos popular no Brasil hoje, sala de cinema. Hoje um passeio numa sala de cinema não fica por menos de R$100, porque você vai pagar, né? É num shopping, se for de carro tem estacionamento, se não for você tem que pagar a condução, o cinema é caríssimo. Se for comer pipoca, então... Se for comer pipoca é o preço de 3 ingressos, enfim, vai lá uma família, assim, R$100 é pouco, né? Eu só queria acrescentar, quantos cinemas de rua a gente já teve em Campinas? 35? Entre 20 e 25 no centro da cidade, de rua, entendeu? Outra experiência. Numa época que o cinema era de fato uma atividade popular, né? Então assim, o cinema virou a sala de cinema, né? Virou uma atividade de luxo. O que se popularizou foram os streamings, porque eles têm um preço mais acessível, mas ainda assim para uma parcela da população, os 40 conto do Netflix ainda é muito caro, né? Porque são vários streamings, daí também, você fala, um streaming não é tão caro, mas aí você tem a Amazon, a Globoplay, a Disney, a não sei o que, dá 500 pau no mês, né, se você quiser ter tudo isso. Então, continua sendo excludente, apesar de, por um lado, ter popularizado, porque tem mais possibilidades, mas aí ter mais possibilidades não é ter mais acesso, porque daí num país pobre como o Brasil a gente recorta, né, para essa questão da renda, e que grande parte da população não vai ter esse acesso, e aí parte dessa população vai ficar com o que é de graça, que é o YouTube e as redes sociais como um todo. Esse é o audiovisual que vai ser consumido, e a TV aberta vem perdendo muita, apesar de ainda existir, ter força, vem perdendo muita, né, muita audiência. Então, o que a gente precisa fazer é ter mais mostras e festivais do que a gente já tem. Então, assim, eu acho que por conta de tudo isso, as mostras e os festivais acabam tendo um papel, primeiro, de fornecer acesso. A maioria dos festivais, a entrada é gratuita. A grande maioria dos festivais, tem com exceções aí que tem que pagar para entrar. Então isso possibilita o acesso, inclusive em salas de cinema. Então acho que é muito comum na mostra vocês terem pessoas que estão indo pela primeira vez numa sala de cinema, né? Mesmo que seja uma sala de cinema
improvisada, rústica. Sim. Ainda assim, é a primeira vez que as pessoas estão indo numa Sim. sala de cinema, né? Porque elas só assistiam no celular e às vezes na televisão. Curta-metragem é raríssimo, então, E né? curta-metragem. Então a gente abre espaço para outros formatos, inclusive de duração, que é o curta. Então eu já fiz vários curtas, Daniel também. Enfim, então acho que o curta-metragem é um espaço importante de produção, porque o curta-metragem é um lugar de diversidade, é um lugar onde a gente tem mais diversidade no cinema, porque como o custo mais de produção é menor, a gente tem mais pessoas produzindo e pessoas de contextos diferente de longa-metragem. Então, longa-metragem no Brasil você tem um recorte de classe, de gênero, aquela coisa, né? Só quem é classe média alta, quem é homem, branco, que dirige filme no Brasil, longa. Então, curta-metragem, ele tem essa possibilidade. Então, ter festivais de curtas como a Mostra e como, né, o Festival Kinofora em São Paulo e vários outros festivais de curtas, isso é muito importante. Mas ainda assim, e os festivais passam por isso, de conseguir público. Porque daí você tem uma outra questão também, que é uma coisa de convencimento. As pessoas estão com a tela na mão ali, o TikTok tá na mão, é imediato, é na hora, né? Não tem, então você tem que também ter esse esforço de fazer com que as pessoas tenham que se deslocar, porque esse é um esforço que parece, hoje em dia, não é mais óbvio. De que você tem que fazer com que a pessoa se desloque de onde ela está para ela ir ver um filme. A mostra nasce numa época em que a gente saía de casa Sim, para assistir filme, né? exato. 2006 a gente Exato. ainda fazia Sim, isso. exato. Hoje em dia as pessoas têm essa coisa, pô, eu vou sair de casa para ver um filme? Então você tem que ter esse convencimento primeiro, independente de qual seja o filme. A pessoa tem que se convencer de que ela vai ter que se deslocar para ir num lugar e tal. A mostra curta você vai assistir pelo menos 4. Ah lá. Cada sessão tem Cada muito mais do que um tem filme. muito mais do que um filme. Então acho que a gente precisaria ter, inclusive, mais festivais, inclusive na própria cidade de Campinas. Tem a mostra curta, tem a mostra Milar Alves, né, que o Diego tá aqui, faz a mostra, mas a gente precisaria ter outras mostras para que a gente amplie ainda mais esse acesso, e aí entra numa discussão que é importante, que está tendo na cidade agora, que é a ideia de uma sala pública de cinema. Ou Sim. seja, uma sala municipal, com entrada ou gratuita ou com um preço muito acessível. Nosso Né? sonho. Exatamente, para que a gente possa possibilitar numa região central, para que as pessoas possam voltar a assistir, frequentar a sala de cinema e que a gente possa também dar continuidade a esse processo de ampliação de repertório para fora das plataformas e do cinema que já existe. Perfeito. Dani? Bom, eu tava pensando até no nome, né? Festival, né? De festa, né? Eu gosto muito do Antonin Artaud, que ele fala, né? A festa ela é política, é importante, né? Porque eu lembro assim, a gente fazia alguns espetáculos baseados no estudo do Antonin Artaud, do teatro da crueldade, né? E crueldade aqui, tomem-se que não é a crueldade, não, a crueldade é que ele tanto fala, é você se desvencilhar de você mesmo todo dia, isso é muito cruel. Você ser você todo dia é muito confortável. Você se transformar todo dia é uma crueldade. Às vezes a gente fica num lugar só. E eu acho que a festa, pegando festival, é importante, né? Porque isso já é um atrativo também, né? Porque você vai festejar não só aquele filme, mas todos que estão ali fazendo esse trabalho. Acho que o primeiro passo por essa curadoria, que eu acho aí tem que ser pessoas também que têm uma formação disso para pensar esses filmes que vão chegar ao outro, né? Não é aquilo, como é que eu penso isso? Então, às vezes as pessoas não entendem esse trabalho do curador, da curadora, né? Essa ali, né? Que é um trabalho importantíssimo, né? Eu estou pensando isso para essa sociedade, né? O que eu vai ali vai fazer depois, você olha como que funcionou, até aí você fala, opa, como está pensando a sociedade campineira agora em cima disso, com a sua produção com a Mostra tem, né? Que a Mostra só Campinas, por exemplo, que está se fazendo, que está se produzindo, né? Eu acho que esse para mim é um dos grandes pilares, né? E realmente, né? E a gente veio de uma pandemia e as pessoas ficaram muito em casa e ainda teve essa interrupção. Saía-se mais, veio a pandemia que te fez ficar em casa e voltou-se esse hábito, vou ficar em casa. Porque eu vou sair, por exemplo, se fosse hoje num dia frio para assistir um filme. Não, vou assistir aqui na minha cobertura. Mas aí eu provoco mais ou menos essa possibilidade de não só ver a obra, mas ver o outro ali, é o que
do teatro, né, no cinema, em geral, assim. Para mim é muito forte isso. Eu saí de casa. E como é que eu convenço isso? Aí é passar pela curadoria, por toda essa comunicação, né? Que comunicação que eu faço? É uma comunicação que está chegando no outro? É popular? Ou é uma comunicação só direcionada para trazer esse público? O que que eu dou em troca mesmo, né? Eu vou dar um exemplo aos meus alunos. Eles falam, ó, a gente vai fazer... Ah, professor, mas vai ter comida lá? Aí eu falei, vai. E parece que é uma brincadeira, mas é importante esses lugares, porque todas as reuniões familiares, enquanto sempre tem uma comidinha. Aí você tem a conversa, né, aquilo outro, mas sempre tem ali aquela coisa, lembra, alimentar o brecht, né, alimentar aqui. Aí eu consigo ver a obra melhor ali, ó, que legal isso aqui, né. Boca livre é o maior incentivo É, sempre. Do mundo. todo mundo, é uma delícia, entendeu? E essas possibilidades, como a mostra, né, que eu já tive a oportunidade de participar da mostra, de estar assumindo os espaços dentro da cidade, que são espaços diversos. Isso eu acho muito importante, com todos os perrengues que tenha. Porque aí você começa a dar esse acesso e ter acesso a esse público também. Que você começa a pensar na próxima edição da mostra como chegar mais ainda nesse público, né? Porque aí você tem ali o contato direto, né? Você aí fala, opa, olha como essa região está pensando, ou o que que eles estão produzindo, até pensando, ó, tem a mostra do próximo ano. Tenta escrever seu trabalho aqui, né? Então essa diversidade de espaços também que a mostra experimenta, para mim isso é muito importante mesmo, chegar nesses públicos, né? Não só no lugar que eu lembro da mostra que teve no MIS, mas tinha uma moça que ela entrou para ver, eu nunca esqueço da fala dela, falou, nossa, o que que é isso aqui, né? Eu falei, aqui é um museu, tal, assim funciona, e aqui tem um MIS dentro desse lugar que foi tombado. Eu falei, que legal, eu nunca tinha entrado aqui, né? Que legal isso, essa possibilidade, eu nunca entrei aqui. A minha mãe entrou no MIS a Uhum. primeira vez, porque eu estava produzindo a mostra no MIS. Ela falou, nunca nem tinha visto esse prédio aqui. É assim, é alguém que compra no centro o tempo inteiro, que circula o centro e não conseguiu ver o Palácio dos Azulejos ali soterrado pela cidade, né? É aquela história, o Brasil não conhece o Brasil e Campinas não conhece Campinas, né? Total. Então Campinas é diversa, né? Campinas, se você for pegar, né? Até hoje eu sempre provoco os alunos, né? O que significa esse título de metrópole, né? Da cidade, né? Você vai pensar o Toninho, quando eu penso Toninho, que é o urbanista, né? Essa coisa da cidade ser construída, assim. Tem aquela história, a partir daqui, da Anhanguera, e para lá da Anhanguera. Aonde que está a vida inteligente? Na cidade inteira que está funcionando, né? Tem uma discussão, como é que é trazer o para lá da Anhanguera para acessar o centro da cidade? Né? Como acessar esse centro, né? Aí, mais uma vez, a gente vai pegar a estrutura, são linhas de ônibus, sabe? São Vamos os voltar horários. para o quadro do perrengue. Então para mim tudo isso sempre vai influenciar, porque aí acaba o quê? É lógico, se a pessoa tem uma condução para locomover um carro, é mais fácil dela sair com a família dela. Se ela não tem um ônibus, ela vai pensar 3 vezes. Então tem que ser muito atrativo Sim. para eu sair daqui. Tem que ter uma boa comidinha, sabe? Tem que ter, que seja uma pipoquinha, alguma coisa para eu sair ali, ou que me chame ali. Por isso que, assim, às vezes, quando você envolve a comunidade, que você está em diversos lugares, aí a coisa funciona, porque, não, fulano vai, o primo vai, aquilo outro vai ter. Todo mundo tá junto ali para ver aquilo em si. Mas para mim é de suma importância. Os festivais, eu concordo plenamente com o Cauê também, é pouquíssimo que se tem dentro da cidade que historicamente é fortalecida por essa coisa do cinema, é pouquíssimo. E aí a gente vai envolver diversos, né? Recurso público, recurso privado, né? Que tem que pensar esse lugar do cinema, sim, entende? Essa sala pública, muito feliz, tomara que aconteça que seja pública realmente, que essa curadoria pense esses filmes que estejam lá, para que traga esse público, né? Para esse cinema, né? Porque senão vira aquela coisa de fetiche e depois você fala, o que que eu faço com isso? Sim. A gente é uma cidade, que é uma metrópole, mas a gente pode contar nos dedos quantos teatros públicos tem. Saca? Quantas salas, então, de cinema a gente fala, né? Então, entende? Então tem uma deficiência gigante. Mais uma vez, o acesso tem uma deficiência gigante. Aí o cinema, o acesso só fica na mão de empresários. Sim. E que vão pensar no seu lucro. É isso. Entendeu? Acabou. Então a importância prática da mostra é isso, né? E para além da exibição, é a formação. A formação, principalmente também na mostrinha que tem no meio ali, as exibições dos filmes, né? Para as crianças, né? É essa formação, entendeu? Porque é esse público, né? Que vai ser esse adolescente, depois esse adulto, porque, pô, é legal a experiência de ver filme junto, sabe? Comentar, Sim. cutucar o outro, falar alto, rir pra caramba, falar, quero ser. É uma delícia, entendeu? O cinema não é pra ser uma coisa travada, é pra ser uma experiência mesmo, assim, de cada um ali, né? Então, pra mim, é de suma importância, assim, tem que ter mais.
Sim. A gente tá aqui hoje no estúdio com a gente, tá o Gui, que tá na mostra faz muitos anos também, que a gente fala que é o nosso Super Gui. profissional da mostrinha. E é muito delícia quando a gente vai num ano seguinte da mostrinha, por exemplo, e vem aquele cotoquinho assim, minúsculo, e fala assim: ai, eu tava aqui o ano passado. Aí você já fala, pô, cara, que massa que você assiste curta-metragem desde pequeno, né? Que rico muito que é bom, isso. muito bom. Vou aproveitar então para contar uns números interessantes da mostra, pensando nessa questão das atividades formativas, né? Vou ler aqui, pessoal. Olha, a gente já realizou cerca de 80 atividades formativas no decorrer das 14 edições da mostra. Para essa edição, então, estão previstas 2 masterclass, 3 oficinas e uma mesa de debate, que a gente também considera como, né, pensamento Com crítico, certeza, né? lógico. A gente já atingiu o número de cerca de 3.000 pessoas que circularam pelas atividades formativas. E, bom, a mostra já exibiu cerca de 1.500 filmes em mais de 200 sessões nesses 14 anos. Muito baseado no perrengue, sim, na falta de estrutura das salas, dos espaços, né, e tudo mais. Porque é isso. A gente quer sair só do centro, né? O que a gente tem de estrutura no centro já não condiz com o que a gente precisa, né? Mas a gente quer levar para longe, né? O ano passado a gente levou a mostrinha para a comunidade Menino Chorão, Sim, né? É muito tipo, legal. então vamos levar os pano preto para botar, para vedar a caixa, para ter uma estrutura mínima de cinema, mas chegar lá, né? Uma experiência assim, muito legal, que é tá ali no filme cinema e fala, menino, vai já pra sua casa ali. É fantástico isso. O melhor foi as crianças chegando, porque era a galera do bairro, assim, com a liberdade que na maior parte dos bairros a gente não vê mais, da independência da criança indo, né, pra sessão de cinema. E aí foi engraçadíssimo, porque eles chegavam nos seus velotrolls, estacionavam Olha na só. frente do Ó, negócio. chega. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bom, agora vamos pensar falamos muito de onde viemos, e vamos seguir nesse pensamento do de onde viemos para o onde vamos, né? E, Cauê, a gente nota na sua filmografia que a memória e a ancestralidade está super presente, né? Tanto no Meu Avô e Eu e a Orquestra das Diretas, assim como o longa que você está produzindo agora. E aí, queria saber o que você pensa da ancestralidade que ela representa na sua vida e na sua produção. Bom, e tem o filme do Boi também, que do Boi Sim, é falou, que verdade. também fala bastante sobre isso. Tá dando. Eu acho o seguinte, nessa ideia de ir descobrindo um pouco quem eu sou, de que lugar eu estou e tal, de que lugar eu vim, melhor dizendo, eu acho que isso começou a me levar para um lugar de eu pensar um pouco, né, esse universo. Então, assim, pensar um pouco, né, tanto os filmes, o do Boi falou, a Orquestra das Diretas, mesmo esse agora o longa sobre os estudantes indígenas, todos falam sobre Campinas. Então essa ideia um pouco da gente entender melhor que lugar é esse, que cidade é essa, que Campinas é essa. O Daniel já falou um pouco sobre isso, esse papo do pra lá da Anhanguera, né, pra cá da Anhanguera e tal, que essa divisão territorial que essa cidade possui, e que simbologias estão conectadas a isso, e que história é essa que a gente tem. E a história de Campinas é uma história super controversa, né, com momentos bastante complicados. E então eu acho que essa busca pela ancestralidade tem a ver com tentar entender esse lugar, né? E aí, como eu sou daqui, né, também me conectar melhor com esse lugar, né? Coisa que quando eu comecei a produzir filmes e tal, eu não tinha essa ideia. Eu queria produzir outras coisas que não tinham nada a ver com o lugar. E eu acho que aí, passar do tempo, eu fui, né, mudando e pensando que essa conexão é importante, né? E aí, de novo, pegando a carona aqui nas falas do Daniel, que são sempre ótimas, que a gente é terra, né? Sim. Então, assim, é conectar. Então, eu sou daqui, então é isso. Então, que cidade é essa que me formou? Né? Então, em parte, o que eu sou é por conta do que essa cidade é.
De novo, para o bem e para o mal. Sim. Né? Sim, sempre. Mas, talvez nesse caso mais para o mal do que para o bem. E aí, então, por exemplo, a história do Boi Falou vai fazer exatamente essa conexão de como é que uma lenda, que é essa lenda que é uma lenda que tem uma festa aqui em Campinas, que é a festa do Boi Falou, lá em Barão Geraldo e tal, e como é que esse mesmo distrito se conecta com essa lenda. Que se conecta com a lenda, mas ao mesmo tempo faz uma o nome do distrito é o nome do barão. Então, é um lugar em que o herói dessa narrativa é o barão, não é o Toninho, o escravizado. E que aí outros grupos da sociedade, mestres griots, o pessoal da Fazenda Roseira e tal, vão também contar essa história, mas aí vão se apropriar de um outro jeito dessa história, que é, e exatamente num trabalho para crianças, que eles fazem, né, todo um trajeto com crianças, um passeio cultural, em que eles vão contando essa narrativa, mas aí vai colocando o Toninho, que é o escravizado, como a figura do herói, e o barão como o antagonista. Aí você inverte, né? Que é um pouco muito da nossa história aqui de Campinas, Sim. né? Desse embate de uma cidade escravocrata, né? Então, falar sobre essa lenda é um pouco investigar sobre esse passado e como é que os grupos do presente se apropriam dessa lenda para também reverter a maneira como a gente vê a história, né? Então, talvez lá na frente a gente tenha que mudar o nome do distrito de Barão Geraldo para Distrito Toninho. Eu faço votos. Talvez isso não aconteça, mas, enfim, é um pouco um indicativo do tipo de relação que a cidade tem com essas figuras. Na história da orquestra, a mesma coisa, é investigar como que é, né, uma das poucas cidades do Brasil que possui uma orquestra municipal. Poucas cidades têm isso no Brasil, uma orquestra sinfônica, né? E que relação essa orquestra tem com a cidade. E com que relação ela teve lá no passado, na época da ditadura, e que foi uma orquestra que batalhou e que militou pelas diretas já. Ou seja, uma orquestra que se posicionou politicamente num determinado período contra a ditadura militar. Então, também isso vai contando um outro lado da cidade, que aí é um lado muito interessante. Que é um lado de uma cidade que, se por um lado é uma cidade escravocrata, por outro lado foi uma cidade que teve um papel importante também na luta contra a ditadura. Né? Então tem essas ambiguidades dessa cidade e que vão fazendo parte desse passado e que a gente não conhece muito, assim, né? A gente, aí de novo a questão da formação, né? A gente tem uma deficiência muito grande na formação local, e isso é um problema no Brasil, assim. A gente sabe quem é o Dom Pedro, quem é não sei o quê, mas a gente não sabe quem são os nossos antepassados da cidade, porque isso não é ensinado nas escolas. Ou quando é ensinado de um jeito torto, sem preparo, sem... Eu fiquei com vontade de falar, porque eu acho que várias pessoas não sabem que Campinas é a última cidade a abolir os escravizados do mundo. Sim, Então, é gravíssimo, né? Sim. A gente já conversa sobre isso, mas muitas pessoas Não não sabem fazem dessa ideia história, dessa né? informação. Então, Campinas tem essa coisa. Então, acho que essa questão com a ancestralidade é a gente ir retornando para isso. No caso do filme dos indígenas, aí é um pouco diferente, porque a ideia não é uma ancestralidade da cidade. Porque todos os indígenas que estão aqui, na Unicamp pelo menos, são pessoas que vieram de fora. Sim. Alguns, inclusive, aldeados, né? Que estavam em aldeias e vieram. Então, eles estão trazendo ancestralidades outras. E a questão é como é que essa cidade vai incorporar essas ancestralidades? Ela aceita esse tipo de coisa? Num primeiro momento, a gente vê uma resistência gigantesca com relação a isso. Dessa cidade que não quer esse tipo de ancestralidade. Talvez queira os ancestrais lá do Barão Geraldo. Essa ancestralidade, sim. Mas essas outras há uma resistência muito forte. Mas, ao mesmo tempo, há esse movimento dessa chegada, que é um movimento super bacana, super progressista, e que, de uma forma ou de outra, a cidade vai ter que engolir isso, né, de algum jeito, e espero que, com o passar do tempo, esse acolhimento não seja só engolir, mas seja de fato incorporar esses outros conhecimentos que estão chegando e que eles não fiquem restritos primeiro à Unicamp e que eles extravasem. E aí é muito curioso essa ideia de um distrito hoje que se chama Barão Geraldo ter um monte de morador indígena.
Porque são os moradores, são os estudantes da Unicamp, que todos praticamente moram em Barão Geraldo, que é em volta da universidade. Então, é bastante curioso esse fenômeno. Então, acho que essas narrativas, né, desses últimos filmes que eu fiz, tem muito, né, nessa perspectiva. Perfeito. E Dani, você é pura ancestralidade, né? Você sempre traz a sua ancestralidade em todos os movimentos que você faz na sua vida, deixa isso muito claro. Então, eu acho que a pergunta é sobre como é isso para você, mas também como que nós podemos aprender com os que vieram antes de nós. Pois é, acho que o primeiro movimento é ficar em silêncio, né? Acho que assim, a gente é uma sociedade cada vez mais tão verborrágica, né, que o silêncio faz falta, né? E o silêncio, ele tem uma escutativa, né, nesse silêncio. E acho que saber ouvir o outro, e aí principalmente os mestres, e aos mestres eu falo geral, né, mestre griot, a tua avó, a vizinha, tudo, isso é uma sabedoria que você não vai encontrar em nenhum lugar. Acho que em primeiro lugar é isso, né? Você está observando, né? Porque a gente não tem muito tempo de observar, né? A gente não se observa, a gente não observa o nosso corpo. A gente às vezes não observa nem o alimento que a gente está comendo, nessa rapidez de ter algo, fazer algo, chegar em tal lugar. Aí a gente vai passando por um monte de coisa. E às vezes é uma imagem tão linda que você perde nessa coisa, né? Preciso chegar em algum lugar. Eu acho que esse é o primeiro movimento que eu penso assim. E é muito sedutor o outro lado, né? Eu às vezes sempre falo isso, né? Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que é o mestre TC, eu sempre falo, às vezes eu saio, sou seduzido, volto aqui para levar uns cascudos dele, né? Ali na Casa de Cultura Tainã, eu falo, pô, Ele é ótimo nisso. dá uns cascudos assim, gosta. Eu também dou uns cascudos, não tenho medo não, mas a gente se entende bem ali, assim. Então pensar isso, aí eu vou colocar no paralelo do cinema. Cinema é o quê para mim? Memória. Cinema é a memória de um registro de um fato, de uma época, de uma estética, e que fortalece aquele lugar, aquele território, aquele país ali. Então tá nesse lugar. A gente está aqui falando de quê? Quando você pergunta lá no começo da onde a gente veio, a gente está falando de memória também. Então é o que nos estabelece aqui, são memórias. E é o que fortalece um território, fortalece uma cidade, fortalece um país. Se a gente não valoriza, e aí o grande medo das big techs cinematográficas aí, né, que cada vez mais, né, chegam de uma forma voraz, né, se a gente não fortalece essas nossas histórias, nossos conteúdos, a gente começa a ser formatado por outras histórias, outros conteúdos, e vai deixando, que nem quando você fala, né, dos indígenas, né, trazem outras ancestralidades, mas são ancestralidades nossas. É que a gente renega e nega, mas são nossas, porque é o que constrói essa história, em palavras, em fatos, e tá aqui na nossa terra, né? Então é nossa ancestralidade. É que a gente se afasta e quer, às vezes quer ser muito europeu. Afrocentrado europeu, assim, também. Tem muito isso, tem pra caramba, né? Porque é muito sedutor, né? Uma palavra que eu não gosto, que é a favela venceu. Eu odeio essa palavra. Porque eu falei, mano, a favela só vai vencer se todos os meus irmãos que estão lá estiverem bem. E bem não é bem no sentido de ter um carrão, uma casona. É bem nesse sentido. Dignidade, estou né? bem alimentado de tudo, não só da comida. Posso chegar, meu filho tá tendo uma boa educação, entende, nesse lugar. Então, para mim, a ancestralidade tá varrendo tudo isso. Em todas as conversas que eu levo e posso trazer, eu trago uma mulher muito importante, que é a minha maior ancestral, que é minha mãe. Eu sempre coloco ela ali. Falo, essa é a que me carrega para os lugares, entende? Então, se eu respeito isso, os que já tiveram aqui, que já passaram por muitas coisas que a gente ainda vai passar, inclusive, se eu trago isso para mim, além desse respeito, é pensar o depois, né? Agora a gente está em construção aqui total, mas sempre lá, opa, quando eu vou pensar um filme, quando eu vou pensar alguma aula, tudo, vamos lá. Eu lembro, acho que é o Marcelo Gomes, que ele falou que ele teve um trabalho que ele fez, né? Que é um roteirista, que ele falava assim, eu comecei a fazer um roteiro de uma forma assim que eu sempre conversava com as minhas personagens, tomava café com as minhas personagens para poder trocar uma ideia. Então é isso, né? Como é que eu estabeleço a relação com o meu passado para pensar o que eu tô aqui agora e principalmente para lá no futuro. E aí, eu como educador, mais ou menos na formação, essa coisa de trabalhar a criança, o adolescente, é essa a minha obrigação também. Porque como é que eu vou pensar, né? Ok, IA, tecnologia, faço isso, aquilo, outro, mas não estou pensando
essa semente maior que é a criança, por exemplo. A gente, eu vou pensar um país assim, mas eu tenho que pensar essa criança, porque é ele que vai estar lá na frente. Senão a gente não tem estrutura. A gente já está deixando de memória muitas coisas ruins, né? Como é que a gente constrói junto esse futuro possível para essa geração, essa criança? Porque senão vai ser só balela mesmo, só falas bonitas e balela. Não, a gente tem que pensar essa construção de mundo. Não tá tão legal, né? A gente tem que repensar sempre, porque o negócio aí tá meio assim, né? Falando de estrutura social, geográfica, do ar que a gente respira. Então não tem como. Eu sou sempre isso. Pensar cinema, pensar o teatro, pensar a arte, pensa terra. Eu tô nesse lugar aqui, eu não tenho outro lugar para ir. Só o Elon Musk lá que tá querendo ir pro. Não sei, não tem, é esse lugar. Então é esse lugar que eu tenho que cuidar. Quando eu falo em cuidado, é isso. Ancestralidade para mim é cuidado. É você voltar para esse lugar, para respeitar esse lugar em primeiro lugar e saber que eu quero chegar no futuro, né? Mais uma vez, eu volto lá, o que é nosso? É nossa terra, né? Aqui. Não é minha. Mais uma vez, os indígenas têm muito isso também, né? A criança é filho de quem, né? Eu tenho que cuidar também dessa criança, porque eu como formador penso isso, mas eu como sociedade também tenho que pensar, porque é lá na frente, senão, aconteceu isso, olha, nananana, entende? Então, a ancestralidade para mim é base, é o baobá mesmo, assim, né, que te segura, assim, sabe? Acho que se perde, e aí eu coloco agora no viés do cinema, a gente perde a nossa identidade. Né? E é muito perigoso isso, né? É muito perigoso. Por isso que a gente tem que cada vez mais pensar essa questão, né, dos streamings, de regular sim, porque senão daqui a pouco a gente não vai ter condições de construir as nossas narrativas cinematográficas. Então, entende? E tudo isso vai impactar no futuro, já está impactando. Então, é esse lugar. Para mesmo, para um tempo, para observar o teu território, pensar os seus que estão próximos, que é aquela história, né? Você faz uma coisa, você tá aqui apresentando, a Gabi, tô apresentando, e aí, mãe, como é que foi? Foi ótimo, filho. Aí o Marcel, por exemplo, que é seu parceiro, foi legal. Mas aí vem uma terceira pessoa que nunca te vi, e aí você vai dar mais valor àquela opinião, correto? Faz parte, né? Mas às vezes a gente deixa esse convívio nosso de lado, que são as ancestralidades mesmo, para se reforçar numa coisa que você se perde. E se perder no mundo é punk, porque aí eu aceito qualquer coisa, né? Sim. É aquela história do Raul, não pare na pista, né? Se você para, né? O carro te atropela mesmo. Então é onde eu me fortaleço. Não vou dizer que eu não me seduzo por um monte de coisa, que eu falo, putz, olha onde é que eu tô indo, né? Volta a casinha 10, passa, repensa. Eu acho que a gente tem que sempre... E o cinema é a mesma coisa, repensar isso. Opa, volta 10 casinhas pra você chegar lá, entendeu? E como é que eu me conecto a partir da ancestralidade? Eu penso, não sei se isso é possível, construir um set de filmagem, por exemplo, tendo essa visão de um terreiro. Eu vou fazer um filme com o Cauê, e se eu observo o Cauê, eu sei que ele tá mal, poxa, eu tinha que parar esse set, né, pra trocar ideia, sabe, assim... Mas não cabe, não cabe na diária. Não cabe na diária, não cabe na diária. Quem que inventou tudo isso aí, mano? A diária tem que ser assim, x ao quadrado, aquilo outro, e a gente só vai seguindo, sem parar pra observar e falar, por que eu tô seguindo isso direto aqui? Entende? Vira um robozinho, né? Sim. Sabe? Aquilo outro de tentar ter esse tempo de observação mesmo, né? E pra mim a ancestralidade é isso, é silêncio e observação. E o futuro, Daniel? Vamos A para Deus o pertence. futuro. O que vem por aí na vida de Daniel? Já que falamos de passado, chegamos no futuro. Novo Oscar? O que você está planejando, Daniel? Engraçado isso, né? Essa coisa do Oscar foi muito engraçado esse movimento do Oscar, inclusive, né? Porque aí, nossa senhora, comecei a Campinas de um canto a outro, né? Daniel ali, Daniel aqui e tal. E foi muito interessante isso, né? Mas aí tem uma revista eletrônica que eu achei mais legal, né? Que eles pediram para eu escrever um artigo, que aí era eu mesmo falando o que eu queria. E aí, dessa importância do Oscar, né? E aí eu pergunto, qual a importância do Oscar para um trabalhador que acorda às 3, 4 da manhã para se sustentar? Qual a importância desse Oscar? Bastante. Eu acho que aí você tem uma coisa toda, né, que a gente sabe, né? Eu acho que é de valorização histórica daquele país, tem uma questão socioeconômica, tem uma questão para além do Daniel, que sempre fala, que tá aqui o Daniel, o cara de periferia e tudo mais, de repente tá nesse lugar,
entendeu? Tem meus alunos que falam, parabéns, professor, pô, que Oscar. Esse era um Oscar da hora, falando que gostei, tal, parabéns, tal. Esse é um verdadeiro Oscar em si. Tem os amigos indo assistir o filme com crachá, com a foto do Daniel. Sim. Mas para além daquela estátua, que é só uma estátua ali, é para além disso, assim, o Oscar, se você for ver, só que não tem valor nenhum, entendeu? O valor que tem é o reconhecimento a partir de uma arte que você batalha tanto, você tá no meio de um carnaval e as pessoas discutindo isso. Tem pessoas que nem viram o filme, que também não é um filme popular. Ele não é um filme popular, mas cria-se parece que uma coisa mágica, que tá todo mundo no mesmo, a sintonia, sabe? Aquela coisa, tá todo mundo tão junto naquela energia que vai, e eu falo, que legal isso, né? A partir de uma atriz também, que você fala, pô, uma mulher que tá ali representando esse país inteiro, em vários lugares do mundo, fala, olha, tem vida inteligente naquele lugar ali, né? Sabe? No meu quintal ali, entende, assim? Importante. E eu acho que para futuro, para além de Oscar e tudo, em primeiro lugar é trabalhar. Vamos voltar, o que sobra, não vamos é mesmo? voltar nesse lugar. É isso, porque existe o ofício. Se esse é o ofício que eu escolhi, os meios para poder estar nele, né? Trabalhando. E para ter o mínimo de uma vida digna, né? Trabalhando assim, né? Tem alguns projetos rolando, inclusive tem um trabalho que também tá me deixando o cabelo em pé. Que aí eu fico muito feliz com uma aluna minha, que ela ganhou um PROAC de um infanto juvenil em cima da história Do Toninho. do Toninho, Sim. né? Do escravizado ali. E aí a gente tá resolvendo essas pendengas para começar a filmar isso no próximo mês. Me deixei muito feliz nesse resultado, né? Dela aí, pô, pensar o cinema nesse lugar também, né? Uma professora que tá num outro lugar de educação e fala, pô, o cinema pode ser um lugar também, né? Para educação aqui, que eu posso ter como ferramenta diária com meus alunos. Maravilhoso, né? Pensando que a gente tá falando sobre formação, exatamente, né? Uma aluna que sim. se formou, aprovou um roteiro próprio. Demais isso. Você fala, pô, ó que legal. Isso é importantíssimo. Algumas coisas vindo aí também do grande mercado, fazendo uns próximos projetos aí, né? Porque é isso, e o Daniel individual paga suas contas. E a mostra aí, que eu tô louco pra, né, chegar logo essa Vai mostra pra gente trabalhar, estar junto aí. Exatamente, trabalhar aí. E para além de tudo isso, esse fulano que tá aqui, que tá em construção, né? E aí eu sempre falo, eu sou também tudo aquilo que perpassa por mim, as pessoas, né? Sejam as pessoas que me positivamente e negativamente, até as que também negativamente também perpassam por mim, vai construindo quem eu sou, né? Assim, eu acho que o Daniel lá com seus 6, 7 anos, mais ou menos 8 anos, que assistia Rambo na televisão, que era a única coisa que acessava. Eu também assistia. Achava que aquilo é o que representava o cinema, né? Aí que bom que eu pude ter outros acessos para falar, opa, não, é outro lugar. E de que também a própria sociedade tira um pouco de mim essa coisa assim, esse homem preto, que sempre foi preto, e que para se reconhecer demorou um tempo. Que eu sempre fui, nasci assim. Entende? Mas aí eu depois, me pintavam de uma outra cor, de um outro jeito. Aí eu falei, opa. E eu acho que a arte me trouxe nesse lugar também. O teatro, o cinema me colocou nesse lugar. Eu pensar isso, em pensar esse cinema. Eu me lembro você falando de Campinas, aquela coisa toda, né? Escravocrata, aquela coisa toda. E o Jefferson D é um grande historiador, ele pesquisa muito essa coisa militar. E ele não sabia, ele ficou super surpreso quando a gente trocou ideia falando dessa questão de Campinas. Ele falou, caramba, não sabia dessa... E dentro de Campinas tem muita gente que não conhece a história da cidade mesmo, assim. E Campinas, vamos lá, gente, Campinas é uma cidade preta, construída pelo povo preto. Isso aí é inegável, entendeu? E aí é o que eu falo, aí mais uma vez uma provocação. A narrativa televisiva, cinematográfica, teatral, tem que ter esse lugar também, dentro da cidade, né? A gente teve um projeto recente, foi filmado aqui, né? Você participou também, o do Naelza, que mostra um pouco dessa cidade, traz essa questão da ancestralidade, essa questão da pretitude, é importante. É importante quando vê esse movimento de uma emissora tá afiliada à Globo, assim, que pensa isso, né? Eu acho que tem que pensar mais ainda. E aí a gente vai pensar em outro lugar. E os artistas daqui estão capacitados, então tem que capacitar, criar uma rede para isso, para pensar esse lugar, né? Porque senão o que acontece, né? Acho que o grande desafio é esse, né? Você tem o talento tem que ir para onde? Entende? Sai. É o trabalho que a pessoa, entendeu? Fomentar isso é importante, né? Então, acho que pensando no futuro é isso, fomentar cada vez mais trabalho
os meus colegas, pra gente estar podendo se reunir em set. Eu adoraria só ficar em Campinas trabalhando aqui. Maravilhoso. Pô, seria maravilhoso. Entendeu? Saca? O Dona Elza tem um fato muito interessante que aconteceu nessa questão da formativa, é que prévio à produção da Dona Elza rolou um curso que foi o Lab Cria, ministrado pela Mari, pelo Elias, né, que era de formação para direção de arte. E aí a galera terminou o curso e apareceu uma Na produção hora. Globo Filmes com EPTV e deu para incorporar a equipe inteira no filme. Então, você Olha, que sair de um legal. curso e você fazer um cinemão logo de cara, é pra você descobrir se você quer ou não também, né? Sim. Claro, Faz ali com uma diária de certeza. 10 horas e fala, talvez eu não queira. Mas que importante que foi ter isso logo na sequência, assim, né? E eu acho que aí a importância aí, que vai, a importância da academia, né? Tá Sim. junto, né? Pensar também esse cinema campineiro, né? Essa construção, agora há pouco com esse curso, né? Maravilhoso. Também, como é que é trabalhar isso, Unicamp, né? A academia tem que estar junto, sempre. Porque a formação que eles têm lá, o conhecimento também, sai de lá, vou aqui e depois Isso. construo esse pensamento, né? E a gente tudo isso Exato. misturado, né? Então é importantíssimo a gente ter a academia junto, construindo essa narrativa, né? De cinema campineiro, cinema do interior, assim. Perfeito. E Cauê, você está no seu primeiro longa, já tem Sim. vasta experiência em filmes, mas está no primeiro longa. O que você tem de expectativa sobre esse lançamento? E se já tem um segundo longa ali no bolso? Quais são as expectativas de futuro? É o Oscar. Não, Oscar. o Oscar eu deixo pro Daniel, né? O Oscar produz documentários, documentário não tem essa estrela toda que os filmes de ficção têm, né? É verdade. Antes de falar disso, eu queria falar de uma, já que a gente tá falando de futuro, de uma construção coletiva também. Eu acho que tem mais de uma coisa importante aqui. Uma é a regulação do streaming, que isso assim é essencial para o futuro do audiovisual no Brasil. Eu acho que se a regulação não sair, a gente vai começar a ter problemas sérios e a produção audiovisual como um todo vai ter muito problema. Então essa é uma discussão importante que a gente precisa sempre estar atento e, enfim, militando por ela. E nas organizações menores e regionais, né? Então a gente tem o CTAV aqui em Campinas, que é a Câmara Temática do Audiovisual que sempre produz coisas muito interessantes e produz discussões muito interessantes. Uma delas agora, né, é que vai rolar sobre como que a gente vai dar sugestões para o PNAB, para o Aldir Blanc nos próximos anos e tal, não sei o quê. O ICINE, que agora está virando uma associação também, além de uma organização informal, vai virar uma associação efetiva e tal, que é essa coisa do interior, né? Porque a gente fica naquele lugar. A gente está no eixo Rio-São Paulo. Então, todo mundo diz, toda a grana fica em Rio e São Paulo. Só que é na cidade do Rio e na cidade de São Paulo. Sim. O interior não vê essa grana, entendeu? Então, a gente que tá no interior, você fala, pô, vocês estão em São Paulo, lá tem dinheiro para fazer filme. Não, na cidade de São Paulo, sim, onde a gente tá, não tem, né? Enfim, então essa é uma discussão importante também de futuro. Aí sobre os projetos individuais. Então tem esse longa, a ideia é que a gente finalize ele agora em 25. E pelo andar da carruagem, acho que vai ficar para fazer festivais a partir de 26. Porque para não queimar a largada, né? Porque tem festival tem muito isso, ele exige que o filme ou seja lançado no ano do festival ou imediatamente no ano anterior, né? Então, tem essa questão. Então acho que ele vai ficar para 26. E aí já tem no gatilho não longa, mas tem no gatilho curtas. Então tem um outro curta, também sobre uma lenda, só que dessa vez, aí vai ser fugir um pouco da coisa regional. A gente vai filmar sobre a lenda da Cobra Grande, que é uma lenda lá de uma comunidade perto de Manaus, que é de uma das personagens indígenas que estão aqui que tá aqui na Unicamp, estuda aqui na Unicamp, mas que é de lá. E aí a gente vai acompanhar ela nessa volta para casa e nessa relação dela e da comunidade dela com essa lenda. Massa. Então esse é um curta que, enfim, já para filmar agora, em julho. E um próximo também
sobre aí de novo a volta do tema com relação a Campinas, a gente vai produzir um documentário sobre indígenas indo para a caravela da Lagoa do Taquaral. Uau! Que Que aí emblemático. volta de novo essa discussão da ancestralidade e, enfim, dessa cidade que celebra a caravela do Cabral, que é aquela caravela uma réplica da caravela do Cabral. Sim! E que a cidade tem em comum das pessoas, como é que é? Das 7 belezas de Campinas, 7 não sei o que de Campinas. 7 maravilhas. Maravilhas de Campinas. Maravilha. E aí vamos ver o que os indígenas dizem dessa maravilha. Essa Que legal, esse é um dos projetos. Eu lembrei um negócio bem... Um amigo meu foi estudar uma época no Canadá, e aí ele falou, né? Ela perguntou à professora sobre os lugares da cidade de Campinas, né? Falou, tem a Lagoa do Taquaral, mas que o nome real é Parque Portugal. Sim. Aí ela falou, mas as pessoas não chamam o nome porque vocês têm raiva do colonizador? Não. Foi engraçado, Não é né? A por pergunta isso. que ela fez. Sim. Eu lembrei disso você falando, Sim, das caravelas. da caravela. É isso, é a gente não sabendo a nossa história de Pois novo, não é mesmo? E só pra fechar, e aí pra fazer uma ponte com o que o Daniel falou, e uma novidade também é esse novo curso de cinema da PUC. Então, o curso começou agora em 25, então estamos na primeira turma. A ideia é que, enfim, nos próximos anos outras turmas vão entrando, enfim, um curso que entrou com um número bom de alunos. Então essa ideia da gente ter uma formação continuada, que eu acho que é isso um pouco que o Daniel estava falando, que você falou também, o problema é sempre a questão de formação, você faz uma oficina, você faz não sei o quê, mas e depois? Vai ter dinheiro para outra? Não vai ter e tal? Então, na universidade existe essa possibilidade de uma continuidade. Sim. É claro que tem essa questão, é uma universidade particular, então tem toda essa questão do acesso, mas a ideia é contribuir exatamente para a formação de mão de obra e para que a gente tenha mão de obra sendo formada aqui e que de preferência fique aqui. Sim. De que não sejam pessoas que e vão... principalmente esse todo diálogo mundo com a embora. comunidade, né? E o diálogo com a comunidade. Principalmente, sim, sempre. sim. Eu sei que todos os alunos do Cauê estarão presentes na mostra curta. Talvez a gente negocie aí um ponto a mais para garantir que a galera vai estar presente. Mas tá rolando já uma conversa da parceria. Muito que bem. Então, vamos ver se dá certo. E se der, aí é legal, porque daí a gente Maravilhoso. vai criando esse hábito também com os alunos de assistir curtas, porque os alunos também, isso é uma coisa que eu percebi, os meus alunos, e aí da universidade como um todo, não é só dos alunos de cinema, não assistem curtas. O curta é isso, Não a gente assistem está curtas, aqui sim. militando há quase 20 anos para que as Sim. pessoas entendam a importância até sobre essa maior acesso de você produzir um curta do que um longa-metragem, né? Sim. Então fala muito mais da gente, no meu ponto de vista, né? É mais fácil trazer recortes sociais dentro dele, então faço meus votos. E dá a possibilidade de até mais conversa, né? Porque às vezes faz exibição de um curta. Exato. sim. E aí depois você fala, nossa, vamos conversar. O longa, gente, precisa ir embora, agora o ônibus próximo Sim. vai rodar. E a minha propaganda é essa, você não... Tem até isso. Você não vai sair pra assistir um filme, vai sair pra assistir filmes, entendeu? E debater depois. Você não vai ver cinema, você vai ter uma experiência. Bom, queridos, chegamos ao final desta maravilhosa conversa. Por favor. Estamos encerrando, então, nosso segundo episódio do Mostra que Pode. Tô muito feliz, acho que foi um papo muito gostoso, importante, né? Agradecida demais. Quero saber se vocês têm alguma consideração final, sei lá, uma expectativa para a mostra, ou anunciar o ponto a mais para os alunos que forem na mostra, para que a gente faça as últimas falas para encerrar esse processo. Eu só agradecer mesmo, né? Acho que agradecer a todos que estão aqui, né, fazendo esse trabalho, que tem uma coisa que a gente tem que insistir sempre, né? Que é isso eu levo para todas as falas, para as aulas, né? Que o filme ele não é feito só da obra de uma pessoa, né? São uma camada, muitos trabalhadores, isso é importante, né? Eu sei que os créditos as pessoas já vão embora, mas é tão importante para a pessoa saber o tamanho, a potência que tem daquilo,
São as pessoas que trabalharam para realizar isso. Se não tem essas pessoas, é como o Oscar. O filme Ainda Estou Aqui não é de Walter Salles e de Fernanda Torres ali. Quando você olha os créditos, são milhares de pessoas que estão trabalhando ali para isso acontecer. Isso é importante. A gente tem que formar para essa educação também. Cada trabalhador que está ali é importante para essa obra ser realizada, senão não acontece, né? Eu acho que a mostra está dentro desse lugar também, pensar isso assim, né? E acho que o meu pensamento é isso, né? Tá debutando, né? Olha, importante essa festa aí, hein? Né? Que, ó, debutando, apesar que ela já vem até bem antes, né, acontecendo, mas está debutando oficialmente nesse ano. E aí, dentro desse histórico dos 15 anos que a gente tem, né? É uma festa importante, né? Porque parece que a partir daqui existe uma maioridade, né? Sim. É mais crítico, você está pronto para o mundo. Mostra curta, você está pronto para o mundo, né? Te receber. Então, acho assim, acho que todos que já batalham durante esses anos todos, né, aqui, tem seu valor já garantido, assim, porque pô, cinema, né, cara? A gente tá falando de uma coisa assim, difícil pra caramba, né? Assim, né? Você insistir nisso. E muitas vezes sei que a mostra já passou por recursos, sem recurso nenhum e tal. Todas as tretas que tem. Às vezes você quer arrancar o cabelo, eu não quero fazer, por que eu aceitei fazer isso? E que aí depois você fala, pô, que legal, que bom que eu aceitei estar fazendo isso, né? Então acho que mais do que é importante, e isso, né? Quem tá assistindo, quem for assistir isso, preserve isso. Como é que eu preservo isso? Indo. Participando. Ou se não posso naquele dia, eu falo pro outro, você quer ver um filme? Não, tá rolando assim em tal lugar aqui, assim. Então, acho que essa preservação é importante, né? Ainda o boca a boca é importante as pessoas falarem, tá rolando essa mostra na cidade, e é nossa, né? Isso é o legal. Sim. Isso aí, queria agradecer. Não, antes, o ponto a mais está garantido para os alunos. Vai ter nota, professor. Vai ter nota, vai. Não, a pergunta não é vai ter nota, a pergunta é vai ter chamada? Entendeu? A pergunta sempre é essa. Vou fazer a chamada então, na mostra. Eu vou trazer a lista de chamada na mostra e ficar, o fulano tá ali, tá com presença, o outro tá com falta. Aí eles vêm, entendeu? Gostei. Aí vem. Tem duas maneiras de levar, comida ou ponto Comida positivo. ou ponto, comida, exatamente. Então, queria agradecer. Então, é sempre bom participar da mostra. É muito bom ver a mostra chegando, né, aos 15 anos. A 15ª edição, não são 15 anos, porque... Quase 20. Quase 20, mas a 15ª edição. Então, assim, já participei lá atrás como curador. Enfim, a Mari é uma parceira de muito tempo. Então, é muito bom estar aqui. E vida longa a mostra. E quem quiser seguir vocês nas redes sociais, onde a gente encontra? Tem @, qual é que é? Preciso lembrar, @ 2.8 filmes, aí é o número mesmo, 2.8 filmes, ou @cauê.nunes. Perfeito. Não me segue não, gente. Fica seguindo por quê esse negócio? Porque você é novela. Você é o cara do Oscar, pô. Todo mundo quer te seguir, Tem que pô. te seguir. Bom, tem lá @Daniel Infinito, minha conta pessoal do Instagram. Mas que eu posto mais coisas de trabalho mesmo, gente. De vez em quando algumas figurinhas que eu gosto de postar, memes, que eu acho legal também, assim. E tem também o Cine Preto, Cena Preta, que foi a partir durante a pandemia, que é uma coisa que eu botei mais em prática, que é essa coisa de militar mais pro cinema preto, em geral. Talvez a gente traga ainda esse ano a exibição do filme da Ariadne, né, o Maputo, lá na Sala dos Toninhos, mais o trabalho do Cine Preto, que é provocar essa conversa, né, a partir do filme. Que é um filme legal pra caramba. Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Estou muito feliz, está sendo muito premiado, assim, é fantástico, assim, todo mundo tem que assistir esse filme. E é isso, né? Me vejo essa carinha linda, bonitinha. De vez em quando vocês me veem aí nas telas, Netflix, as coisas vai vir bem mais aí, na Grubs. Tamo aí, mas principalmente aqui em Campinas também, na Mostra Curta. Isso. Se vocês quiserem tirar fotinha comigo, eu levo até a camiseta da Fernanda, todos, pode. Bom, e eu reforço aqui para quem quiser acompanhar os conteúdos da mostra no nosso Instagram, @mostracurta, no YouTube, @mostracurta e no nosso site mostracurta.arte.br. A mostra vai ser babado, com certeza. Tivemos mais de 1000 filmes inscritos esse ano, mais do que recorde isso pra gente. Muito importante enquanto saber como tá a nossa produção de curta-metragens, tá? E é isso, produção, tudo bem aí? Rolou, é isso. Fez joinha lá, hein? Todo mundo fez joia. Então agradeço a equipe toda que está aqui presente, agradeço profundamente a disponibilidade, o tempo de vocês, que é o nosso bem mais precioso, é esse. É você, né?
Muito agradecida. E a você que, né, tomou o seu tempo para ouvir a nossa conversa, muito agradecida. Logo a gente volta com o próximo episódio do podcast Mostra que Pode. Beijos. Aí.